Olá pessoal, Leonardo Zanetti por aqui para mais um Perfect Cast e hoje aqui, como todo podcast que a gente traz aqui para Perfect Pay, mais um grande empreendedor digital, o cara que faturou milhões aqui na Perfect Pay e que logicamente está aqui porque merece estar aqui para falar para vocês. Ele que é escritor, que fala bastante também sobre mentalidade, aí de como você ter resultados na internet. E também que já teve muito resultado ensinando pessoas a ganhar dinheiro online. Exatamente. Então vamos tentar extrair tudo dele aqui, fazer o máximo possível para você ganhar muito conhecimento aí. E do outro lado, se você que está aí do outro lado gostar de qualquer assunto que ele estiver falando aqui ou achar que alguém possa gostar desse assunto, compartilhe essa informação com quem você acha que pode ser interessante, porque logicamente faz a gente crescer também, você com ajudar outras pessoas e além disso fazer a outra pessoa também ganhar o conhecimento que às vezes precisa para dar aquele empurrãozinho para ela ter resultado online. Então, primeiramente, muito obrigado por estar aqui. Estou aqui com uma honra. Douglas Inácio, arroba dele, arroba Douglas Inácio DI, só o Douglas de Douglas Inácio, né? Exatamente. Iniciais do nome. E vamos deixar aí na descrição do vídeo para você conhecer ele também pelo Instagram. Muito obrigado e já começa aí se apresentando e contando pra galera como é que você chegou no digital aí. Bora, primeiro é uma grande honra, assim, eu trabalho com a Pay já há um bom tempo, conheço você também, a gente já se encontra por aí nos eventos e tal, e eu brinco, eu falo assim, eu sou bem fiel à Pay que eu trabalho, meus afiliados eu trouxe pra cá, o que os meus afiliados fizeram já dentro da Pay foi muito mais do que eu já consegui escalar, então é uma relação bem legal que a gente tem, as meninas puxaram os números ali, é uma coisa legal. Então já são alguns anos trabalhando e deu certo e eu tinha muita vontade de chegar aqui e compartilhar, né? Eu comecei tem bastante tempo e 2014, meu primeiro e-book, foi onde eu comecei mesmo, né? Material de música, era empresário, tem uma história longa. A agência eu tenho desde 2015, mas dedicação no digital mesmo começou em 2014 com o primeiro e-book e graças ao Fernando Nogueira, meu sócio, te mandar um abraço, ele falava, tá começando a virar muito aqui, a gente está começando a trabalhar legal, questão de PLR, lá atrás, 2014, 2015. E aí eu falei, vou tentar alguma coisinha, eu sempre fui meio criativo, né? PLR, só PLR, para quem não conhece, é Private Label Rights, é produtos que você compra de fora com direito de revenda aqui no Brasil. Exatamente. Hoje, né, muita gente fala, vou lançar um PLR, mas na verdade vai fazer com o ChatGPT, vai construir lá, então acabou meio que deu uma bagunçada nessa questão. Hoje em dia é muito difícil alguém que compra PLR, mesmo porque a inteligência artificial dominou e entrega, né? O que a gente tinha dificuldade. A gente comprava PLR, assim, artigos, né? Você chegou a comprar algum artigo para traduzir e lançar? A gente comprava muito. Na época que eu fiz o primeiro, que foi de traição, a gente comprou muito material dos Estados Unidos, traduziu e, de fato, comprou o direito, vendeu aqui no Brasil. Então, PLR é isso, para quem está chegando agora. Hoje em dia, meio que é difícil de acontecer, né? Vocês fizeram um monte, não só PLR de e-book, né? Que é o mais tradicional que a galera conhece, mas vocês fizeram muito de aplicativos, de ferramentas lá de fora, tudo que aparecia, vocês traziam. Tudo. Na época, ele estava muito antenado lá no mercado lá fora e ficava de olho, sempre comprando alguma mentoria, algum mastermind deles isso lá atrás. E foi antes do Érico Rocha, antes desse boom, né? Do Conrado Adolfo também, que ajudou a gente pra caramba depois que entrou o conteúdo dele. Então foi uma era onde eu mexia com outra coisa, fazia o material para artistas, só que, como eu sempre fui da parte de criação, assim, desenvolvimento, escrevia minhas copies lá atrás, nem entendia muito de copy, não era como hoje, como a gente vai falar logo mais. Nem de copy, né? Nem chamava copy. Escrevia lá o texto publicitário. Texto publicitado e era, na época, a gente já falava carta de vendas, mas não falava VSL, não era, né, aquela coisa. Vamos, escreve o Fê, falava, escreve aí uma carta de vendas e cria o PPT, né? Era o PPT, ficava passando e gravando o áudio. Então era toda nessa fase onde eu peguei. E aí foi desenvolvendo ao longo dos anos, né? Pra gente chegar a acelerar um pouquinho a história depois de... Quando eu parei de trabalhar na música, que eu conto até um pouco no meu livro, quando eu parei de trabalhar na música, eu fui focar no digital e continuei fazendo algumas coisinhas e ali ganhava dinheiro de um lado e colocava do outro. Então eu não focava bem no digital, por isso que é muito importante a gente conseguir definir o foco ali e trabalhar legal. Hoje eu só tenho resultado no digital porque eu foco 100% exclusivamente nisso. E principalmente ali naquele produto, naquele negócio que eu estou desenvolvendo. Mas você que teve esses dois mundos aí, você recomenda a pessoa já, assim, dar aqui esse salto? Ou quando seria um momento de dar esse salto? Você diz de sair do que está fazendo hoje? Tá. Hoje eu recomendo sempre sair. Se você quer sair, saia. Mas antes,
tenha muita clareza. Eu trabalho isso muito bem no meu livro, na questão de te ajudar a achar o que você quer de verdade. Você precisa entender, você quer isso, legal, se prepare. Não só financeiramente, porque... E hoje tá bom, porque dá para você conciliar algumas coisas, se esforçar um pouco mais agora, fazer um pouquinho de caixa, porque... que eu falo assim, gente, ninguém escala sem dinheiro, né? Você hoje tem muita facilidade, porque, por exemplo, você roda na Pay, você vendeu, você consegue... Eu consegui escalar muito meu último produto por conta disso. A gente sacava rapidamente, reinvestia, sacava e reinvestia, mas você precisa ter alguma coisa, a não ser que você trabalhe muito bem viral, essas coisas. Então, assim, quer dar o passo? Anote, pelo menos rascunhe. Qual que é o teu objetivo? O que você quer fazer? Coloque a data e trabalhe nisso. Vá ali, sempre com os pés. Depois você se entrega. Quando você vê que dá pé para se entregar, aí sim, aí de fato larga e vai que você vai conseguir de fato voar. Mas se você tá naquela dúvida, faça um pouquinho de caixa, veja se é aquilo mesmo, dá uma testadinha e depois vai, porque é o futuro, né? Não tem como a gente fugir muito. É bem usar o digital, um pouco você tá falando, né? Usar o digital não como uma renda extra, como todo mundo começa. Eu comecei como renda extra e acaba quando você usa como renda extra, sobra um dinheirinho ali, eu quero comprar um carro. Você compra um carro, porque é só renda extra, ele não é o principal. É tratar meio que como negócio mesmo. Pega aquela grana e faz o caixa. Faz andar. Pra na hora que você tiver um caixa, você começa a tomar melhores decisões. Pô, eu consigo usar esse caixa pra escalar, pra dobrar, pra multiplicar. Mas não esse caixa, não consigo usar esse caixa pra comprar um carro. Não faz isso. Não, né? não faça. Porque isso só vai atrasar o teu... Você ganhar mais. Zero. Exatamente. Você fica... toda ali naquele ciclo que acaba te levando sempre no mesmo lugar, você nunca entra. Pô, eu tava conversando com uma pessoa no Afiliados do Brasil agora, ele falou justamente isso, ele falou, pô, eu tô querendo ter coragem para largar minha CLT. Eu comecei a falar com ele e ele me mostrou, pô, já tava tendo resultado, eu falei, como que você tá conseguindo fazer? Ele falou, cara, eu durmo 3, 4 horas da manhã. Só que ele tava como renda extra, fazendo a CLT. Eu falei, você já tá conseguindo atingir o que você faz ali com o digital, você já ganha mais ou menos a letra, e fala, cara, tá começando já a empatar. Eu falo, beleza, a conta é muito simples. Você tá dormindo você tá dormindo mal, você tá indo trabalhar cansado. Se você tiver um pouco mais de qualidade de vida, um pouco mais de tempo nisso que você tá fazendo, você sente que vai dar melhor? Ele falou assim, eu falei, então vamos fazer o seguinte, esse exercício eu gosto muito, tá até no meu livro. Eu falo, você vai anotar ali do lado, você vai botar os 3 cenários. Se der tudo certo, o que acontece? Qual que é o teu risco? Se der mais ou menos, o que acontece? Se der tudo errado, eu brinco com as pessoas e falo, porra, se der tudo errado, o seu pior é você passar fome, o que vai te acontecer? Ou você vai voltar para casa dos seus pais, tem muita gente nova hoje em dia, ou que às vezes nem saiu, tem gente que não vai nem passar fome, que o pai e a mãe vai ajudar, né? Aí eu aconselho, vai para cima, você já tá tendo resultado, né? Se você ainda não tá, começa a buscar, vê se é isso mesmo. Mas se já tá, pô, vai para cima. Qual que é o pior cenário? Porra, é sua mulher, sua filha não pagar o aluguel? Porra, peraí. Então, se dedica um pouquinho mais nisso. Então, eu falo assim, vai. Eu sou muito de ir. Eu sou meio maluco até, nesse sentido. Tem que ter coragem para empreender também. Tem que ter coragem. Sem coragem, você não vai a lugar algum. Sim. Mas, dá uma olhada só antes. Anota. Tem gente que não tem clareza. Léo, porra, quantas pessoas que falam assim, porra, eu tenho sonho de ir para... Esse exemplo é numa roda, eu gosto de dar esse exemplo quando eu tô numa roda ali tomando um negocinho. A pessoa, porra, tem o sonho de levar minha filha para os Estados Unidos. Eu falo, pois é, você tem um sonho. Você já parou para ver como é? Você já tem um passaporte? Não. Mas, porra, então você... Desculpa. Pô, o básico você ainda não tem, depois você vai ter que pensar no visto, tá bom? Mas se você não tem o básico, porque se você já tem pelo menos o passaporte, se der errado ir para os Estados Unidos, você vai levar a tua filha na Disney de Paris. Não precisa de visto. Ou seja, as pessoas às vezes não param para pensar, eu trabalho isso no livro, pô, para um pouco, pensa. Tipo, escreve, eu gosto de escrever, eu gosto de anotar ali e tal. Então eu falo... Você quer empreender no digital? Hoje tá muito tranquilo, pelo amor de Deus, quem não consegue viver disso agora. Mas anota, o que você precisa fazer? Qual habilidade, qual skill você precisa desenvolver agora para você conseguir dar um pequeno passozinho? Uma outra coisa, eu não sei se eu tô avançando demais, desculpa, mas assim, as pessoas pensam muito no milhão hoje, antes de fazer 10 mil, porra. Sim. Né? Porra, eu recebo mensagem lá, pô, meu sonho é fazer 1 milhão. Pô, tá bom, ótimo, eu também sonhava. Mas você já tá fazendo 10K?
Não, pô, então se dedica um pouquinho, faz seus 10K. A gente brinca que o 100 parece mais difícil que 1 milhão, né? Sim. Bater o 100, não é? Não parece, Sim, não sim, tem uma... com certeza. Porra, e aí você bate 1 milhão, o primeiro 1 milhão é difícil, mas o segundo é inevitável, porque você já se transformou numa outra pessoa que já sabe fazer, e eu quebrei, eu fui especialista em quebrar no meu livro, o meu livro ia chamar Quebrei de Novo, ia ser o nome do meu livro, a gente mudou, porque eu falei, não, eu quero ajudar essa galera a desenvolver o piloto automático do sucesso, só que eu falo do piloto automático do fracasso também, e tudo isso é muito ligado à falta de clareza do que quer. Que às vezes tá tão mais perto, você fala, porra, na verdade era só eu subir um story aqui com um link que eu já ia fazer minha primeira venda, mas ainda não fez. Pô, faz. Entende? Vai lá e faz. Sim. Não é difícil fazer um pouquinho. Tem muita gente, isso, cara, com certeza, tem muita gente que assiste o podcast agora e às vezes não toma ação porque, sei lá, tem medo de gastar aquele R$1 ali na campanha, R$20, aí você vai subir uma campanha pra testar um dinheiro, mas pega esse R$20 e gasta com qualquer coisa, Gasta tranquilo. com qualquer porcaria. Um Uber a menos, você gasta Exatamente. R$20 Não ali. faz, E ida e volta é 40 já de Uber que você, de repente, não precisa ir pro lugar, tá indo e pega esse dinheiro, bota no Facebook e de repente pode ser ele que pode fazer a diferença. Pode ser uma virada de chave, essa sensação de fazer a venda é muito legal, né? Por isso que eu tenho Lógico que R$40 não vai mudar a tua vida totalmente, mas... Sim, mas a ação virada de chave, exatamente. Fazer uma venda e você entender, opa, entendi o jogo que tem negócio, entendi que dá pra vender e dali começa a startar algumas coisas na cabeça, você fala assim, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Eu fiz um treinamento chamado Venda Ligeira. E aí, só que nesse treinamento eu tive que dar o produto, porque muita gente tem essa barreira também, não consegue desenvolver o produto. E hoje em dia, a gente tem também a dificuldade de poder abrir muito dos nossos produtos, né? Então, eu fiz uma gama de produtinhos ali que não ia me atrapalhar, né? Que a gente sabe dos riscos de hoje. A gente pode até falar um pouco lá na frente, né? Plágios, etc. Mas eu falei, não, eu vou ajudar essa galera aqui para destravar deles justamente isso, de pegar esses R$40, esses R$20, sobe isso aqui. Impulsiona isso aqui, não precisa nem abrir ainda a BM. Não, calma. Sim. Faz aqui pelo teu celular mesmo, impulsiona e vê no que dá. E muita gente, pô, tô destravando porque eu não sabia que dava pra vender. Sim. E dava pra vender. É igual quando a gente grava o primeiro vídeo, né? Gravar o primeiro vídeo na internet é a coisa mais difícil que tem no mundo. Pegar um vídeo, gravar e publicar na internet. Eu só consegui gravar meu primeiro porque teve um desafio desse. O cara falou assim, cara, você vai subir o primeiro. Sobe o primeiro agora. Sem brincadeira, eu gravei 20. É mesmo. Até mais de 20. E tudo joguei fora. Cara, não ficou bom. Aí o 20º eu falei assim, vai assim mesmo, cara, e subi. Aí, pô, um monte de gente falando assim, pô, legal, parabéns, você subiu o primeiro vídeo. Nem parabéns pelo conteúdo, não, que tá uma porcaria. Mas parabéns pela coragem de subir o vídeo e tal. E ali eu falei assim, cara, ninguém liga porque você tá. Ninguém liga pra como você tá, como você tá vestido, como você é. O que importa é o conteúdo que você tá querendo transmitir ali realmente, né? Hoje em dia, não vai pensar que é fácil também vir aqui, gravar um podcast e tal. Não é tão fácil. Mas é tranquilo. Hoje, pra mim, já é bem de boa. Também já gravamos, sei lá, já deve estar nos 70 poucos podcasts gravados aqui. Fora conteúdos de montão que a gente já gravou gravando pra internet. Fora IAC também, que já vamos... Já tá indo também. Até a IA tá desbloqueando. Tá mesmo. Faz o primeiro conteúdo por IA, já desbloqueia e depois você faz o original. É verdade. Você sabe qual foi a minha virada de chave pra gravação de conteúdo? Eu era muito travado também. Muito. Nossa, meu primeiro canal do... Tu fica com dúvida de tudo, né? Pô, será que a barba tá boa? Será que o cabelo tá bom? Será que não sei o quê? Será que o fundo tá bom? Será que... dá um monte de dúvida. Jeito. E eu tinha um bloqueio pior ainda. Eu tava, na época, eu me sentia bem feio, cara. O dente não era legal. Cabelo, eu precisava botar um pouquinho de cabelo, né? E eu falava, pô, eu vou pra minha zona de segurança. Você sabe qual era? O YouTube, ninguém me conhece. Lá eu vou ranquear meu conteúdo ali, vai começar aí, ninguém sabe quem eu sou, e eu vou desbloquear a gravação. E aí no YouTube foi minha virada de chave. Se você pegar o meu primeiro vídeo, eu não esqueço, nunca mais, eu gravei e falo assim, olá, eu sou Douglas Inácio, e nesse vídeo, eu lembro que eu fui num treinamento do Roberto Chiniachik, que era para palestrante, e lá tinha uma galera. E eu era dono de agência. Falei, bom, eu preciso gerar um conteúdo para essa galera, que eu vi eles fazendo perguntas tão básicas, né? Auditório lotado, 2.500 pessoas. Primeiro, conversei com o Roberto esses dias também, foi o primeiro Palestrantes Campeões que ele fez. E aí lá eu comecei a pegar uma galera, fazer um network, tive que fazer um vídeo do YouTube para vender serviços da minha agência. E ali foi onde eu comecei. Aí depois eu entrei com o conteúdo ali, que é onde fui começando. Até eu chegar no meu Instagram, ou no Facebook na época, e o Instagram, foi complicado, foi difícil, porque lá o julgamento.
Sim. Eu falei, pô, vão ver que eu tô feio. Porra, tô com o dente, não tá tão legal. Uhum. Pô, vão ver que eu engasgo. Vão ver que eu não gravo Sim. bem. E aí foi. Hoje em dia, eu abro o meu Instagram, fala, pessoal, tudo bom? Vai numa boa. Uhum. Só que tem mais de 600 vídeos no meu canal do YouTube. Então a gente vai gravando Sim, e vai você vai desenvolvendo. aprendendo, você saindo da zona do conforto, você acaba aprendendo com o caminho, acaba aprendendo com a jornada. Tem a frase que eu falo sempre, né? A experiência de fazer faz toda a diferença. Quando você faz, você aprende o que tá certo, o que tá sendo errado, e você acaba falando. Pô, vê que eu não tenho a melhor dicção do mundo, não fiz treinamento nenhum pra isso, não fiz treinamento nenhum de oratória, qualquer coisa do tipo. Eu também não. Vou natural aqui. Eu sou assim, se você falar comigo presencialmente, vai ser do mesmo jeito. Mesma coisa. Então não tem um artista aqui por trás. Sim. É basicamente, você vai criando. E é assim que as pessoas querem realmente do outro lado. Quanto mais natural, melhor. Quanto mais orgânico, que a gente chama, melhor, né? Então, eu acredito bastante nisso. Lógico que você tem que tomar um cuidadinho ou outro, dependendo do que você vende, né? Pra você também não ser muito simplório também em alguns casos. Tem que entrar um pouco mais, assim. Hoje tem uma galera que é bem tranquila e tem uma galera que já é um pouco mais crítica, que já tá ali te observando. E isso até é legal pra gente desenvolver. Eu tenho esse meu ex-sócio que eu comentei agora há pouco, ele é muito crítico. Que são, pô, mas você... Quem é o autor? Então a gente tem, principalmente a gente escreve, precisa buscar muito essa informação, e eu sempre fui, eu não questionava muito assim, tanto que quando eu comecei a estudar negócio de lei da atração tal, lá atrás, e quando eu cheguei num cara chamado Bob Proctor, eu falava assim, eu não quero saber quem que ensinou ele, eu quero saber que dá certo, eu vou testar, e comecei a testar e dá certo, então eu não fui aquele cara questionador de, mas por quê? Será? Isso é mentira. Não, eu testava. Eu falava, porra, é pra o exercício das 10 metas? Deixa eu fazer aqui no começo do ano, vamos ver como é que dá. Aí chegava lá, eu consegui 7. Porra, isso aqui dá certo mesmo. Mas é místico? Não importa, vem um monte de gente julgar. Só que eu tenho só um cuidado hoje a mais de quando me questionam, eu já saber de onde é, qual livro eu li, da onde eu peguei essa informação. Mas eu não ficava assim, o Maxwell Maltz, por exemplo, é um cara que eu gosto. Pô, mas por que ele chegou naquela questão do piloto automático, que eu dou o exemplo do ar-condicionado e tal, e faço essa, né, com a pessoa? Não, eu tô nem aí, funciona, vou testar. Não importa se ele criou isso em 2000, não importa. Então, só que eu tomo esse cuidado também. Agora, eu também não me preparo assim, eu não visto a camisa do personagem, sou desse jeitão. E dali do digital, você estava começando, voltando ali um pouquinho para tua história, você foi ali, aí começou a ter um resultado. Como é que foi o que foi realmente uma virada de chave para tu falar assim, cara, eu vou largar tudo, agora eu tô no digital, o que começou a dar certo real? O que vocês fizeram para começar a dar certo real? Foi quebrar. Quebrar foi minha virada de chave. Não é recomendação para ninguém. Não recomendo quebrar, mas eu fui especialista nisso. E já vou te ajudar a não ser, tá? Calma que eu vou te ajudar a não ser. Mas eu acertei, eu acertava produtos. Eu acertei, eu fiz um de traição, posso até falar, na época, o detector de traição, foi meu primeiro PLR. Fiz um de como ter cabelos também, esses meus produtinhos que eu fazia. E esses produtos vendiam. E eu percebi que eu ganhava esse dinheiro, eu ganhava bem até, só que eu gastava tudo isso na música. Até um tempo que eu tinha tanta dívida, tanta estrutura, que a única alternativa que eu tinha era quebrar, fechar tudo. Fechar escritório, fechar tudo, e pegar os meus produtos e trabalhar. Foi a minha virada de chave ali. Foi onde eu comecei Começou como plano B, o plano B virou plano A. Virou plano A. E eu falo que é a importância de você encerrar ciclos. Encerre um ciclo que é ruim, encerre e meta as caras. Eu tive que quebrar, eu vou contar essas 3 viradas, porque elas juntas, elas são um exemplo para muita gente que está assistindo, não apenas para não cometer os mesmos erros, de não perder tempo de ganhar dinheiro. Eu perdi muito tempo de ganhar dinheiro. Você conhece alguns amigos meus? A gente falou alguns nomes. Os caras estão tudo multimilionários e eu demorei a conseguir olhar para minha conta e falar, pô, agora eu tenho um pouquinho de dinheiro. E fazendo muita grana. Porque era um ralo, sem fim. Então, eu consegui essa virada de chave quando eu fechei, fui trabalhar da minha casa, eu tinha um apartamento, graças à minha mãe, eu comprei um apartamento, foi a única coisa que consegui. Depois eu vim a perder esse apartamento, também por escolhas erradas. Mas eu fui e comecei a fazer. Minhas campanhas, fui fazendo lá, não tinha tanto bloqueio, como eu perdi dinheiro, não tinha bloqueio, não tinha nada, era uma mãe. Facebook era uma mãe, né? Subia, qualquer coisa passava, não tinha dificuldade.
E aí eu comecei a fazer. Então essa foi a minha primeira virada de chave. Mas eu tinha dentro de mim a síndrome do agora vai. Então, não, agora vai. Então eu voltava a fazer alguma coisa que eu achava, tentava fugir do digital. Uhum. O digital para mim parecia que ia ser sempre o plano B, sempre a válvula de escape. Não, se apertar, eu sou um cara criativo. Eu escrevo, eu tinha minha autoridade no meio da música, então eu vou prestar consultorias, e quando eu vi, eu estava naquele mesmo ciclo, abandonando o que dava certo, para fazer o que eu achava que ia andar, e não andava. E aí eu fiz, comecei a fazer. Tem um pouco disso, até isso é legal, cara, apesar de, não sei se foi por esse caminho, mas eu vi movimentos assim acontecerem no mercado, de outras pessoas, meu movimento de certo modo, a gente quando entra no mercado fica muito com aquela vibe de, você tem que ser o expert, você tem que ser o 01 do seu nicho, você tem que ser, mesmo que seja um subnicho, você sendo 01, não vai ter um 02 que vai conseguir superar, e aí você fica meio que com isso na cabeça, eu te falo assim, cara, beleza, eu tô ganhando uma grana aqui, às vezes com uma PLR, que é um produto que você não acredita tanto, às vezes que vai ter longevidade no produto. Sim. E aí você fala assim, pô, mas eu preciso de alguma coisa de longevidade, aí tu volta pro teu eu e fala assim, cara, mas eu sou expert nisso, então eu posso ser o expert e eu virar o 01 de algum nicho, aí, cara, ninguém me derruba. Só que também não é tão bem assim, né, essa história. Não, é bem complicado. E aí, não tem um pouco disso, talvez, meio que não é bem um ego, mas é um pouco do... Você querer se salvar também de alguma forma, de falar assim, cara, eu quero uma coisa de longo prazo, uma coisa que eu consiga usar o minha expertise para também... Eu tenho até um exemplo, eu acho que todo mundo tem um pouquinho de ego, não adianta a gente falar que não tem, né? Mas acontece muito no meio digital, você vê que tem gente que tá bem posicionada ali, tá fazendo grana, tá sem aparecer, tá ali, né, fazendo um dinheiro. Aí do nada lança uma mentoria, acaba desfocando do que tava fazendo. E quando você vê, o cara nem vendeu tanto assim a mentoria, não vendeu tanto assim o trabalho dele lá, mas ele fez. Lançou e não foi legal, e se desfocou e o cara fica mal depois de um tempo. Sim. É muito mais disso. O cara não precisava. Tem um exemplo no mercado, eu não vou falar o nome, mas ele não precisava ter lançado a mentoria. Ele lançou. Ele botou tanta gente que acabaram com um determinado mercado muito rápido. Muito rápido, que é até uma crítica que eu faço muito. Falou, porra, onde brasileiro põe a mão consegue estragar, pô. Tipo, um mercado Latam que tava dando pra trabalhar legal, o povo entra com aquele monte de porcariada, um monte de golpe, mata o mercado, né? Plágio, é uma loucura. E teve um case desse no mercado, que ele é bom, ele tem uma operação boa, roda lá fora, só que acho que o ego fez ele, pô, quero ser famoso também, quero ir em todos os podcasts. E o faturamento dele caiu muito. Muito. Eu sei, de bastidores caiu bastante. Então, não sei se mas ele poderia ter ficado ali naquela zona de conforto. Então, qual que seria melhor? Assim, eu meio que eu tenho a minha resposta, mas pergunto a você. Qual que seria a melhor forma? Então, pô, tipo, o cara tá ganhando dinheiro hoje na internet, começou a ganhar uma grana. A gente já falou ali, né, no início. Pô, beleza, tem que ter coragem de botar anúncio e tal. Sim. Começou a ganhar a sua grana. Qual que é o melhor caminho para essa pessoa que às vezes tem vontade de ser expert? O que ele tem que fazer, assim? Como foi meio que tua jornada aí? O que tu vê também da galera do digital que aconteceu? Tá, o expert hoje tem uma indústria de expert que não tem resultado, a gente sabe disso. Então, eu acho que aquela galera que lança, se prepara, tem muita gente que é print falso de faturamento falso, aquela loucura que a gente vê. Porque ainda assim se vende muito, a imagem vende muito, o cara tá ali fazendo. Então eu acho que pro expert é ele ter resultado de fato naquilo, ensinar de fato o que ele tá fazendo, e se você tá num nicho, por exemplo, você tá num mercado ali, nadando de braçada, que nem o nosso novo agora, que a gente vai ensinar a fazer IAs integradas ao WhatsApp, para a pessoa lançar a IA dela, igual a nossa de finanças, a nossa de eventos, a gente tem uma de eventos também, acaba voltando para a música. Então, eu acho que você tem que ter resultado, você tem que colocar esse resultado para andar, mostrar para as pessoas que você entende mesmo e dosar. Se o fato de você virar expert é porque você quer, de fato, você quer fazer 1 milhão. Eu tenho ainda uma vontade de um dia bater. Eu nunca fiz com lançamento meu 1 milhão. Eu faço o produto que eu crio. Então, eu penso assim, a minha recomendação. Você vai virar expert, vai atrás, você vai perder do que você já está fazendo. Eu não trabalho tanto a minha imagem quanto eu poderia, porque hoje o meu negócio é lançar, lançar e lançar. A gente tem ofertas que morrem muito rápido, então, beleza. Se eu vou me dedicar a ser um expert, eu tenho resultado, eu consigo trazer isso para o mercado, e tanto que eu vendo algumas coisas. Só que não é o meu foco 100%, porque eu lanço. Esse expert, se ele tem resultado,
vai ensinar de fato a pessoa, porque colocar mais profissionais bons no mercado, fazendo coisa certa, não esse tipo de expert que a gente sabe que tem, beleza, vai pra cima, você não vai atrasar a tua operação, se a tua operação, ou se você tá com o pé no chão, anotou lá, viu, eu gosto de anotar, então viu que você tem capacidade de ser um bom expert, ok? Tem resultado, sabe fazer, não vai atrasar a sua operação, vai em frente. Vai em frente. No meu caso hoje, se eu focar 100% na minha autoridade na internet, eu deixo de lançar. Então, eu quero fazer isso sim. E não muito por ego, mas porque um pouquinho de ego assim, que eu falo, pô, eu tenho resultado já há tantos anos, rodei, sei ensinar. Modéstia à parte, eu ensino bem porque chegam os alunos e falam, pô, eu segui a tua estrutura de escala e deu bom. Ah, pô, esse toque que você me deu da copy deu bom. Então, essas coisas falam, porra, eu sei ensinar, tem uma galera tendo resultado. Por que não? Então eu quero fazer. Só que se eu fizer isso agora, com a minha filha pequena, com tudo que vai acontecer de mudança ainda de estado, da minha vida pessoal, eu não vou conseguir fazer. Então eu prefiro focar em lançar, deixar meus produtos andando e daqui uns 2, 3 meses, sim, me dedicar forte à minha imagem e levar isso. Então basicamente era isso. Saber se vai atrasar a minha operação, que é minha decisão de agora é que vai atrasar se eu focar, porque eu tenho coisas para lançar, principalmente na IA, e vai embora. Se não for atrasar, vai embora. Por uma coisa assim. O que você pensa disso? Então. Eu quero entender porque me pegou de surpresa, mas foi uma boa pergunta porque eu não tinha parado para pensar. Eu tenho algumas visões, mas assim, tudo que eu vi no mercado, tudo que a gente viveu no mercado, decisões que fizeram a gente dar bastante certo, foi um caminho assim bem prático, sendo bem prático mesmo no caminho. Lógico, não é talvez o que eu penso profundamente sobre isso, mas é o mais prático da vida quando a gente pensou e começou a ter resultado real. Cara, vou ganhar o máximo de dinheiro, o mais rápido possível. Quando tiver dinheiro, eu penso no propósito, eu penso no ego. Massa. Então meio que essa frase resume... Um resumo excelente. Porque assim, não adianta você chegar e falar assim, cara, eu quero lançar tal coisa. Pô, e lógico, movimento gera movimento. Então, qualquer movimento que eu vá fazer vai gerar um certo movimento. Mas eu não sei se esse movimento que eu tô gerando é maior do que o movimento que eu já consigo gerar sem eu aparecer. Então, eu aparecendo, eu vou conseguir. É o que ele falou. Se eu aparecer, eu vou gerar mais movimento do que eu não apareci. Exemplo, a Perfect Pay mesmo. Eu não apareço tanto hoje fazendo curso e tudo mais, porque não dá tempo e às vezes a gente começa a tomar decisão e falar os nãos da vida, né? Pô, preciso tomar a decisão de, cara, ou preciso estar mais na operação e fazendo dar resultado na operação aqui, ou eu vou virar expert e dar resultado como expert. Fazer as duas coisas é quase impossível, não tem como, a gente é humano. Então mas teve um momento da Perfect Pay, lá no início da Perfect Pay, eu falei, cara, não, vou começar a aparecer, porque eu preciso treinar essa galera e mostrar para essa galera a ferramenta boa que eu tenho, e eu mostrando, eu vou gerar um movimento da galera vindo para cá. Legal. Funcionou. Sim. Funcionou. Se funcionou, a resposta que a gente nunca tem, né? Se aquilo foi o fundamental para a gente estar onde está hoje, ninguém sabe. Não sabe. Mas para mim, foi interessante, quanto a gente teve resultado a partir daqueles cursos que eu criei lá no passado. Então, muita coisa realmente ajuda, mas acho que um pensamento inicial tem que ser um pouco esse, né? Quando a gente fala em propósito, em vou construir algo com o meu nome, eu como expert, a gente tem que pensar realmente, cara, qual o movimento que eu quero criar pro final, para lá na frente da minha vida. Legal. E aí é um pouco do que a gente tem de pensamento também aproveitando um outro lado também, né, da pergunta, deixando mais profundo um pouquinho a resposta. Que aí uma recomendação que eu dou para qualquer um, que seria, cara, sempre que eu vou construir coisas hoje, que a gente constrói coisas hoje, é construindo de alguma forma que a pessoa vai, de certo modo, ganhar com a gente, e não só ganhar a partir da gente. Entendi. Quando a gente lança só um curso, ela vai ganhar só a partir do que a gente ensinou para ela. Quando se eu fizer um curso ensinando ele a usar a Perfect Pay, ela tá ganhando com a gente, porque eu tô transformando ela em um parceiro de negócio. Legal. Então, tudo que meio que, se eu for criar um curso, se eu for fazer qualquer tipo de trabalho ou qualquer lançamento, eu vou pensar, hoje eu penso bem assim, cara, como eu posso fazer esse cliente que está comprando o meu treinamento, ele também me gerar algum tipo de resultado em parceria no futuro, e não simplesmente ele gerar um resultado só para ele. Legal. Claro, tem gente que vai comprar meu treinamento, eu vou ensinar a usar a Perfect Pay, sei lá, qualquer outra plataforma, ele vai usar outra. Sim. Natural. Acontece, mas eu vou tentar influenciar ele de alguma forma a usar os meus recursos. Sim. E quando você tem uma boa gama de recursos importante para ele fidelizar com vocês, também é bem legal. É o caso que vocês têm hoje, né? Vocês têm uma que aí a ideia para dar o suporte para ele vender mais. Do ecossistema. Eu não crio uma ferramenta que nem você está criando, já um ecossistema em torno da IA, de ferramentas e tal. Mas ali você pode, além de ter a ferramenta da IA, também ter a possibilidade de eu crio para você
e eu faço com você, eu viro o seu sócio numa ferramenta nova, achei tua ideia boa, eu quero criar uma junto contigo. Muito legal. Então você cria um ecossistema em volta daquilo e você ganha junto com a pessoa que tá com gás de querer fazer aquilo acontecer junto, sabe? Bem legal. É um pouco a ideia mais completa de... O Fernando, ele falava muito pra mim, eu falo do Fernando Nogueira, já até veio aqui também, né? O Fernando já vendeu bastante também. Ele não veio aqui ainda não, tem que fazer esse convite pra ele, mas ele não veio, então... mas ele já vendeu bastante na Perfect Pay também. Puta merda, vende só do meu produto que eu era... Daqui ele vendia bastante assinatura. Ele vendia na Femaria do meu produto, aí ele fala, que você tinha assinatura disso aqui. Foi, Monetiza ele vendeu bem mais, né? Tem até a placa de 15 milhões. Tem a placa de 15 milhões, né? Aquela bem grandona, escudão. Isso. Essa aí quando chegou foi uma festa. Ele falava assim pra ele, e o propósito? Ele, propósito é dinheiro do bolso, filho. Meu propósito eu falava isso lá, eu sou da época lá dessas galera antiga aí também. Eu falava isso em palestra, cara. Meu propósito é ganhar o máximo de dinheiro o mais rápido possível. Quando tiver dinheiro, eu penso no propósito. Léo, eu tô nessa pegada agora por causa da minha filha. Eu virei pai aqui. E você consegue fazer isso. Não é sacanagem, assim, de certo modo. Mas você só cria coisa que você vai ganhar junto com o cara. Cara, isso não é sacanagem. Cara, ganha o melhor negócio, não existe. Se eu fizer o cara ganhar com a minha ferramenta, o propósito tá mais aflorado ainda, porque eu tô mostrando pra ele, cara, você consegue ganhar assim e a minha ferramenta já te ajuda a fazer isso. Então, cara, o propósito já tá mais até pronto pra isso. Verdade. É o ganha-ganha, eu gosto muito desse ganha-ganhar. Porque se você tem uma coisa que só você ganha lá, talvez não no início, mas lá na frente... Você vai ficar ali sozinho, porque a pessoa vai se tocar em algum momento. Pô, eu podia ter feito isso aqui, mas então eu acho que vira muito. Mas o propósito tem que ser fazer grana sim, porque hoje em dia, cara, a gente vive num mundo que... Empreender não tem jeito. Uma empresa, ela precisa de... A gasolina da empresa é o dinheiro. É o dinheiro. Assim como o carro, ele vai ficar na garagem se não tiver gasolina, a empresa vai parar se ela não tiver dinheiro, vai quebrar. Vai quebrar. Eu falei isso até com o Eric, mandar um abraço. Hoje eu tô o rei do abraço. Dá um abraço pro Eric da Replic, que são parceiros de vocês estão com uma puta ferramenta na mão. E eu falei pro Eric, cara, a empresa que não vende quebra. Vocês têm a melhor ferramenta, vocês têm que arrebentar de vender. Façam caixa, invistam mesmo e vão pra cima. Tanto na Host VSL quanto na Replic. Porque eu senti isso na pele. Eu tive muito problema de caixa. Olha, foi quase que uma vida inteira problema de caixa. Da síndrome do agora vai. O ano passado eu perdi muito dinheiro subindo produto e essa minha síndrome me acompanhando. Você que está começando com o teu produtinho, você pode fazer o seguinte, e eu já vou contar o que me atrapalhou, que talvez não te atrapalhe. Isso é uma coisa legal, um insight bom, que eu comprei, eu invisto muito em curso, o povo vive descendo além, eu falo, cara, gente, se não existisse curso online pra mim, eu tava, sei lá, frito, tô trabalhando era um CLT, ganhando bem pouquinho, ou sei lá o que eu tava fazendo da vida, porque curso, se eu não aprender com o Zanetti, com alguém que me ensina, eu vou aprender com quem, meu Deus do céu? Fiz 2 faculdades, saí de lá burro, mal escrever direito eu escrevia, pelo amor de Deus, e ninguém fala mal de faculdade dos cursos, né, ele é guru, eu falo, cara, graças a Deus tem um guru, bem, agrave mais guru, então eu sempre fui de investir, sempre investi em curso, mentoria, e tem uma coisa que o ano passado ninguém me falava, que esse é um detalhe, eu perdi muito dinheiro testando o produto, só que eu lembrei do meu livro muito ano passado, falei, porra, a síndrome do agora vai, aquele produto que eu tenho certeza, eu tive um produto lá, que o Patrick ficava até rindo comigo, ele falava, nego, larga esse produto, pelo amor de Deus, eu não, ele vai, porque a retenção absurda, quase 40%, mas ninguém comprava, preju, e saiu uma vendinha, ufa, uma vendinha. Aí agora vai. Elas vão comprar. Não ia. Era a síndrome do agora vai. Para esse produto. Então, esse eu tive que abandonar mesmo, mas outros não. Alguns ajustes. Hoje eu olho assim e eu falo, opa, essa retenção tá boa, esse criativo tá com uma métrica boa, e se eu fizer alguma coisinha, uma mudançazinha pequenininha, dá um resultado legal. Opa, aqui tem coisa. E hoje expande mais. Que tipo de mudança que você faz hoje? Como é que você mexe? Vamos lá. Sei lá, funil, criativo? O que você mexe no geral? Hoje, eu brinco assim, tudo depende de 3 coisas, né? Quando a oferta é boa, no teste criativo você ganha dinheiro. E a gente só consegue escalar com muito criativo. Então, hoje eu troco o hook vamos supor, eu tenho agora pro próximo produto, eu tô com 100 e poucos, quase 150 criativos prontos para teste. Só legal. Troca o gancho ali. Quanto tempo é esse gancho? Olha, eu gosto de trocar pelo menos de 3 segundos a 5 segundos. É o que eu troco no meu.
Só que eu troco mais coisas, eu não troco só o hook, eu troco mais coisas. O meio do criativo eu troco também. Eu faço muita variação. De 10 que eu peço para expert ou pro expert gravar, esses 10 eu costumo transformar em pelo menos uns 50. Trocando algumas coisinhas, sabe? Desde da forma que eu coloquei a legenda, se tem legenda, se não tem legenda, eu testo muito. Mas você sabe onde foi que virou meu jogo mesmo? Não foi nem só essa questão do teste criativo, que eu já testava. Eu não sabia que contava tanto o score da conta do Facebook. E ninguém me falava. Eu comprei mentoria de 15K, ninguém falava. Talvez porque isso fosse básico demais para eles, e para mim não era. Ou talvez ninguém olhe isso. Porque, pô, a gente é do mercado antigo, eu testei. Eu lembro que o ano passado, no meu cálculo, eu queimei uns 200 mil só em teste. Hoje, para montar um produto bem montadinho, a gente investe uma grana boa, né, para fazer. Só que tem o teste. E aí? Só cada produto você põe 15, e não, hoje em dia, com o IA, com as coisas, você já não precisa mais disso. Nós estamos em 2025, mais ou menos, agora com a virada do Google principalmente, cara, testar já tá muito mais barato do que antigamente, que a gente tinha que contratar, fazer a gente gastava uns 15K só para ter um produto bom pronto. Hoje não. Você testa, depois você contrata um expert, depois você faz as coisas. Então, o que eu subi muito teste, e aí eu peguei o meu principal produto, que foi a virada de chave desse ano, né? Eu comecei a subir tráfego, e eu falei, caceta, isso aqui era para vender tanto, por que não tá vendendo? Comecei a olhar, e eu falei, pô, a retenção tá boa, e não estão comprando. Tem alguma coisa aí? Sabe o que eu fiz? Eu falei, não, eu vou, porque eu tinha medo assim, como eu tava trabalhando na minha imagem, que eu vou ficar com as minhas contas, isso é uma outra coisa que eu vou falar de conta de anúncio. Eu tava com as minhas contas preparadas para eu rodar um negócio mais white, porque eu achava, não, tô rodando um pouco mais agressivo aqui, se eu rodar nessa conta, eu vou prejudicar essa conta. Sabe o que eu fiz? Dei play, a hora que começou a cair venda de todo lado. Retenção menor, custo maior e muito ROI. Eu falei, caceta, é a conta de anúncio. Sabe o que eu fiz? Peguei 5 BM. Hoje em dia eu já não compro mais BM. Eu farmo minhas BMs todas. Não tô mais querendo comprar no mercado. Tem alguns poucos fornecedores bons de BM. Sei que tem. Mas eu tive umas experiências complicadas no ano passado. Então hoje eu não tô comprando. Eu farmo do zero. Coloco ali meus produtinhos white para rodar. Isso é uma coisa que para mim é bom. Eu ponho meus produtos de música, por exemplo, que da minha autoridade anterior, que tem o meu canal do YouTube, deixo rodando, fica vendendo coisas ali, aquilo vai dando, aumenta rapidinho o meu score, eu trabalho bem, assim, tô rodando legal assim. E aí eu parei de trabalhar com conta ruim. Então a score da conta é mais importante do que a quantidade de gasto da conta? Muito mais. Muito mais. Pra mim. Cara, isso faz bastante sentido. Pra mim. Eu sinto, até esses dias eu fiz uma pergunta pro GPT, meu GPT, eu tenho um clone meu. Ah, você tem um clone? Eu tenho um clone meu que eu peguei todas as minhas palestras, meus conteúdos e tal. Por isso que você tá avançando rápido, viu? Acho que eu vou começar a desenvolver um pra mim também. É legal. Você pega todos os conteúdos de palestra e tal e você monta lá num clone teu. E aí eu pergunto pra esse clone meu, lógico que tem mais trabalho com isso, tem que pegar toda a transcrição, transformar em vetorizada, não sei o que, tem um monte de coisa. Mas a gente transformou esse clone. Aí eu perguntei pra ele, comecei a questionar ele algumas coisas, né? Ver se ele entendia. Aí teve uma hora que ele falou isso. Ele falou, cara, conta de anúncio... Cara, sem brincadeira, ele falou exatamente isso. A conta de anúncio interfere no resultado que você vai ter. Eu falei, pô, conta de anúncio? Aí eu perguntei pra ele, por que uma conta de anúncio vai interferir? Ó, meu clone me respondendo. Que top, hein? Aí ele falou, uma conta de anúncio interfere porque grandes empresas como Meta, elas têm investidores por trás e os investidores pedem cada vez mais qualidade e mais resultado. Então, para ter qualidade e resultado, primeiro tem que ser bons anúncios rodando na plataforma dele, no mundo de anúncios que estão querendo colocar. E como é que eles vão filtrar? Aí ele respondeu isso. Faz sentido total. Legal. E eu tenho ouvido cada vez mais o pessoal falando, cara, quanto mais gasto a conta de anúncio tem, melhor resultado ela te dá. E pode ser o gasto não pelo gasto, pode ser pela qualidade. Sim. E aí, então, quanto mais qualidade, ela vai querer entregar mais o teu anúncio do que o do concorrente que não tem qualidade. Exatamente. E ela entrega para um público melhor. Ela entrega para um público melhor. Eu vi... E ela tem esses clusters que o pessoal chama, que vai ser melhor quando a qualidade for melhor. Só que, olha só que engraçado. Na minha conta ruim, eu tinha mais retenção de curiosos. Ou seja... Ele estava entregando para um público que não compra
Que não compra. Não compra. E ele sabe que Ele tava compra, quem passa o testando cartão. você com aquela Exatamente. E jogando um monte de curioso. Sim. Ai, que legal, que VSL bonitinha. Deixa eu ficar aqui até o final. Cara, pra ver. faz bastante sentido, assim, depois que eu analisei, eu falei, putz, faz sentido pra caramba isso, porque, cara, imagina a quantidade de pessoas que hoje publicam anúncio. Na nossa época lá atrás, sei lá, 10 anos atrás, ninguém botava anúncio. Então tinha 10 posts, um anúncio. 20 posts, um anúncio. Hoje é um anúncio, um post, um anúncio, um post, um anúncio, um post. Lá, às vezes 2 anúncios de um post. Então eles precisam realmente melhorar a qualidade do que tá entregando ali. Faz todo sentido. E ao mesmo tempo que eles vão comendo a parte orgânica, porque, cara, se eu tenho que mostrar muito anúncio, acaba orgânico morrendo. Então é o outro lado da moeda, né? O pessoal falava que conseguia ganhar muito com orgânico. Hoje em dia o orgânico tá cada vez caindo mais. E por isso também que impulsiona quem viraliza bastante, o orgânico dele bomba também. E vai, e assim, é esse jogo. É o jogo dele tentar achar o melhor conteúdo para reter mais, para mostrar mais anúncio, para a roda girar. Para mim fez toda a diferença. Sabe outros pontos que também interferiram muito? Na minha teve diferença. Conta de anúncio da mesma BM, BMs distintas e páginas. A página do Facebook ali. Páginas antigas, performando bem. Páginas novas não tão bem assim. Uma página nova que eu gastei um tempo maior preparando essa página, colocando conteúdo. Página mais nova, métricas melhores. Mas não tem jeito, né? Isso tudo é feeling de campanha. Então você tem que subir, tem que testar você mesmo. Exatamente. A gente não tá querendo falar qualquer verdade aqui. Não. É o que eu falo. O Zuckerberg vai comentar aqui no vídeo. Tudo mentira. Tudo mentira. Por isso que eu sempre falo assim, olha, não acredite em nada do que eu disser aqui, mas teste um pouquinho de tudo pra você testar. Mas é o bom de ter o feeling de quem tá na ponta prática da coisa, é isso. É porque a gente tem... Cara, se ele tá tendo esse feeling de que uma conta de anúncio que performou bem no passado, ou que já tem uma performance legal de score de bons produtos, boas vendas e tal, ele vai funcionar melhor. Então é bom, vale um teste. Vale um teste, você faz um aquecimento ali. Por isso que eu falo assim, o que dá bom pra mim, eu não sou aquele caga-regra de, olha, não, tem um monte de gente que vem descer a lenha, não, porque você vai subir, por exemplo, um low ticket, você tem que fazer de tal forma, cara, tá dando certo pra mim desse jeito aqui. Sim. Tá aqui minha estrutura, você quer testar? Se der bom pra você, show de bola. Tem gente que fala que você subir, você multiplicar as suas campanhas, dá ruim. Ué, pra mim não. Não, nunca. Eu subo com às vezes 40 campanhas num dia logo cedo. E não tem escala também, 20%, 100%. Aqui, meu amigo, taca o pau lá e vambora. Não tenho. E eu assisto nos treinamentos, que eu olho muito. Eu sou curioso pra... Claro, eu dependo disso, eu vivo disso. Então eu preciso estar por dentro. Eu pego a mentoria, vou dar uma olhada na estrutura de escala, vou dar uma olhada e falo, beleza, vou testar na minha estrutura, no meu produto. Porque... Tem coisa que dá bom num produto, não dá no outro, uma estrutura, uma escala. Pô, os caras estavam falando assim, ninguém mais escala em ABO. Oxe, como não? Em janeiro e fevereiro eu escalei muito em ABO. Escalei em CBO também, na mesma conta. Um outro ponto. Tinha... Essa de verdade a gente não sabe explicar. Eu mostro no meu treinamento. Teve uma conta que eu investi nela uns 600 mil e na outra 400. A hora que eu começo a desmembrar, uma só escalou em ABO e a outra só em CBO. Como assim? Não sei. Subi os criativos, mesma estrutura de teste, tudo. Uma pegava atração, a outra não. Só que eu jogava no CBO e bombava. Tá assim, eu mostro no curso. No total foi tipo 1 milhão, assim. 600 e 1 e 400 e outra. Eu falo, gente, dê uma olhada nisso aqui. E mostro lá. As duas caíram, né? Que tristeza, tá tão boa. Oh, meu Deus, que sonho, que saudade. Pô, mas o bom de que ela cai, mas ainda dá pra gente usar no curso pra mostrar. E é bom que também, porque já estão dizendo que conseguem invadir, saber. Então, isso aí, o povo tá bem legal, tá bem avançadinho. Também que eu não sei um monte de coisa, gente. Eu falo assim, eu preciso saber tudo pra escalar. Gente, na boa, eu nunca tinha feito 1 milhão sozinho num mês. Nunca tinha feito. Sozinho, eu digo, claro que eu não sou sozinho. Tem minha estrutura, tem minha equipe, tem meu suporte, eu tenho a minha estrutura interna física que dá conta do meu produto funcionar. Tem as meninas da recuperação, tem o pessoal que é para segurar reembolso, que a gente atende até 2 horas da manhã. Isso foi legal também, porque eu identifiquei na minha operação que a minha hora de reembolso era de 11 a 2 da manhã. Por quê? Porque as pessoas não recebiam, trocavam e não tinha quem era golpe, reembolso. Então a gente melhorou muito. Mas assim, eu nunca tinha feito. Então hoje... Eu quebrou uma barreira de eu dizer, porque eu criava para afiliados, né, meus produtos. Então,
eu trabalhava em prol do meu afiliado. Então, eu já fazia alguns milhões vendendo, mas sempre dependendo do meu afiliado, sempre com a minha beirinha ali, tendo que estar com 5 produtos escalados para daqui uns meses eu ter... Meu primeiro milhão foi com 6 meses, né? E aí, eu tinha sempre, e eu tinha essa barreira. Nunca tinha escalado, nunca tinha feito uma copy atual. Quanto tempo de mercado para você bater o primeiro milhão? De mercado, primeiro milhão foi com 37 anos. Não, mas mercado digital mesmo. Isso que eu vou calcular agora. Do mercado digital. Foi depois da pandemia, atrás, eu comecei em 2014. Uns 8 anos. Fora 2021, o tempo de agência, hein? Né? 2021 foi logo depois da pandemia. Então, eu bati o meu primeiro Tem milhão. Gente que acha que vai bater no primeiro mês, até consegue. Consegue. É possível. Hoje em dia, cada vez mais. E sem precisar dar golpe, tá? Pré-pandemia era mais difícil, pós-pandemia é um pouco mais simples. Sim, porque a consciência as pessoas começaram a comprar mais, viram? Apesar de que eu falar que o brasileiro estraga qualquer mercado, muita gente estraga um pouquinho o nosso mercado, mas eu demorei quase 8 anos. Foi desde 2014 meu primeiro e-book, mas a agência desde 2005. Sim. Então, eu tô ali nessa lida. E aí, depois fica um pouquinho mais fácil, mas para mim foi muito difícil, porque eu criei, o meu primeiro foi criando, eu tava com 3 ofertas muito escaladas, e a gente trabalhou muito com influencer, antes da entrada das bets. Boa. Então, a gente fez um trabalho bom de influencer, e foi aí que eu consegui sacar 1 milhão. E aí, aproveitando que falou de influencer, fala pra gente aí, como é que tava o mercado antes com influencer, o que a Bet fez e o que você acha que vai acontecer agora no futuro? Show. Eu tô tendo esse feeling, assim, de falar, porra, eu tô achando que esse mercado de influencer vai voltar legal. Eu lembro que teve uma influencer que tinha acabado de sair daqui a pouco, sempre dá um branco o nome dela, mas eu quero lembrar o nome dela pra falar, ela tinha saído da Fazenda. E esse mercado nosso estava assim, eu não sei se você lembra que as influencers, elas pegavam muita renda extra para fazer. Tinha as publis de renda extra, tinha publi no meio de produto mesmo, tinha recebido, tinha tudo. Então ela passava o dia fazendo propaganda e vendiam muito. Muito, muito, muito. Influencer vende muito. Só que o que aconteceu? A Bet entrou e são várias bets. E eles chegaram com muito dinheiro. Muita grana. O que aconteceu? A gente pagava às vezes 300. Eu lembro meu primeiro anúncio com a Yarla foi... Carla Souza, conhece? Ela foi R$300. R$300. A gente vendeu uns 20, 30 mil. Pagou R$300, uma série de 3 stores. E quando chegou as bets... E aí eles foram subindo, foram pegando. A concorrência começou a olhar. Então eu subi um produto, você tinha um produto parecido com o meu. Você também via, porra, o Cremosinho divulgou aquele produto ali. Opa! Cremosinho, começou. E a concorrência entrou, eles foram subindo o preço. Chegou num ponto que só a Bet pagava, só a Bet tinha ROI. E nem precisava de ROI, porque eles tinham o estilo deles de funil. Então morreu. Pra gente morreu muito. E aí também entraram alguns produtos um pouco complicados, que trouxeram problemas pra administração, não tinha contrato, não tinha nada. Eles meio que começaram a não aceitar. E com a Bet ganhando dinheiro. Só que eu tô vendo uma movimentação de mercado. E na casa de aposta, no final das contas, não ganhavam nem... Muitos sim ganhavam valor fixo, né? Mas a maioria ganhava até descobrir o revenue share, né? Que nossa, ganhava participação a hora que entrou o perda das A hora que entrou o heavy de 40%, de 70% pro influencer, aí eles descobriram uma teta para ganhar dinheiro. E aí ganharam muita grana. CPA, muito dinheiro. Gastaram muita grana. Muito. E vão voltar duro agora de novo, sem mercado para eles. É desse jeito. Até porque tá saindo a lei agora de proibição total de influência, né? Pois é. E agora o influência, artista e até expert de... Também? Também. Não tava sabendo, não. Expert tá ainda no nebuloso, mas é capaz de sair também. Não tava e tipo, sabendo. Gente ensinando a apostar, né? Mas eu tô vendo um movimento de volta, de conseguir trabalhar bem com, principalmente, o micro-influencer. Gente, o micro-influencer, você pode pagar influencer aí, que vai te cobrar 50, um postzinho, ele não precisa ter uma audiência de milhões, mas se casar com o teu produto, se você fizer a lição de casa, que é entender o público daquele influencer, e se o teu produto, se afilia um produto, sobe lá um testezinho, R$50, dá bom. O micro-influencer dá um resultadinho legal. O micro-influencer de quantas pessoas no mínimo, assim, você acha? Eu gosto de
O micro-influencer que bate pelo menos 2.000 visualizações nos stories, independentemente... Não importa a quantidade. Não. E obviamente, se ele tem case, aquilo ali, você vai dar uma olhadinha, alguém já anunciou com ele, vai dar uma olhada, mas 2.000 visualizações dos stories já sai um resultadinho legal se você fizer a lição de casa boa. Com R$50, tem influencer que cobra R$100 uma sequência de 3 stories. Legal. Então, é um mercado bom, e é um bom para quem tá começando, ou para quem já tem uma estrutura, bota a menina para chamar, que é um trabalho de formiguinha. Você vai ter que chamar. Eu dou uma lista no meu treinamento mais robusto, né? Eu tenho lá todo o suporte para a pessoa trabalhar com influencer. Eu conheço alguns, como a gente fez muito com eles, e tem algumas agências, são especializadas, só que esses caras, os grandes, meio que perderam a noção. E tá começando a voltar. Eles já estão começando a mandar uma mensagem pra gente. Eles não faziam isso, não. Eu já tô recebendo. Pô, e aí, Dô, como é que tá? Tá fazendo algum produto? Tem algum produto que casa com influencer tal? Eu não vou citar os nomes, mas, pô, a influencer tal tá com espaço. Quer fazer? Não estavam fazendo isso. Estão voltando. E eu tô pensando que esse é um movimento de mercado que vai acontecer, principalmente depois dessa proibição que você falou. Sim. O influencer vai acabar mesmo. Vai, tá, então. Isso realmente já tá bem forte de acontecer. Influencer e artista. Expert ainda tá meio que nebuloso na história, porque, de certo modo, o expert é um influencer, né? Então vai acabar entrando junto na história. Vai dançar também nessa mesma história. Vai junto. Então o cara que influencia a pessoa a apostar, que seja apostar para ganhar ou para vai acabar perdendo a história. Eu tenho um pouco de medo do que tá acontecendo na internet, sabe? Eu tô vendo um movimento, eu não tô achando muito legal, assim, né? Sem falar de governos, de nada. O movimento eu tô achando meio estranho para isso. Eu tô achando que eu divulguei muito pouco Bet, né? Até tem um case bem legal que aconteceu comigo na Bet, mas divulguei muito pouco. Mas não é nem por isso, né? Nem questão de, mas é certo, não é nisso que eu tô entrando, mas eu tô achando que estão mexendo tanto em algumas coisas que não deveriam mexer, que pode desandar um pouco de tudo que, sabe, do movimento da nossa economia. Não sei, é uma visão, mas esse trabalho de micro-influencer, até para você que tá como afiliado, que tem um produto legal na mão, faça esse trabalho de formiguinha, olha alguns, peça lá, eles respondem, às vezes tem o arroba de quem é o responsável, conversa lá que isso dá um resultado legal. Eu tive muito resultado. Bia Miranda, eu vou falar o nome dela. Rapaz, a Bia Miranda me deu tanto presente de Natal, a gente fez aconteceu até um negócio engraçado, tava indo gravar um podcast na Bahia, tava na estrada, de carro, saí de Fortaleza, fui gravar na Bahia, e aí a gente era dia 26 de dezembro, a gente com a ação com a Bia Miranda soltou a nossa ação, começou a pipocar a venda de todo lado. Eu lembro que foi o Natal, assim, a gente gastou a Bia Miranda, ela começou cobrando 20, depois foi subindo, a gente pagava 60, ela divulgava 8 renda extra, e sabe quanto voltava? 120, 140. Era uma mãe, meu amigo, como a gente ganhava dinheiro. Foi legal. E eu tava na estrada e pipocando de vender. Eu na estrada e fica sem sinal toda hora. Por isso que eu gosto tanto de estrada. Às vezes eu preciso distrair um pouco a cabeça, falto sem celular, sem nada. Tô eu na estrada, pipocando. E poucas coisas me assustam, mas quando eu leio polícia, boletim de ocorrência, aí eu gelo todo. Tô eu indo lá pra Bahia, comecei a olhar, aí as meninas no meu pessoal ali falando, para, atende. Eu fui ver o que era. O telefone que estava no suporte aqui na Pay, tava um telefone que a gente não usava mais. Perdeu o número e estava no suporte da Pay. Suporte do produto, né? Do produto. A pessoa entrou, pipocou de vender, deu um problema na entrega, não estava entregando no WhatsApp, porque tinha caído o número do WhatsApp, não chegava o login sem, chegava só no e-mail. A pessoa não via, entrava lá no da Pay, pegou o telefone e começou a ligar para esse número. E nem foi um número tão absurdo assim de gente que chegou até a moça. Depois eu conversei com ela com calma, parei o carro na hora, fui ver o que estava acontecendo. Pegamos outro número, eu achei o número, falei, onde é que eles estão achando esse número? Trocamos, tal, foi lá, beleza. A minha equipe tentando segurar, né? E gente chamando, tá bom. Quando normalizou, assim, entre aspas, essa pessoa já tinha áudio dela falando, estou indo na delegacia agora, eu não anunciei com ninguém, eu não sei quem que é esse produto, eu não sei o que é. Sabe? Beleza, chegou até mim. Aí eu fui entrar no podcast tentando falar com essa mulher, tentando ligar pra ela, mandando mensagem, pedindo desculpa, falando, olha, foi um mal entendido, fica tranquila, seu telefone não está num golpe, que começaram a chamar ela. Sim. Cadê o meu produto? Cadê meu login e senha? Tá bom. Beleza. Fui entrar no podcast e não tinha conseguido falar com a mulher. Imagina como eu entrei nesse podcast, porque eu tava indo na polícia, fazendo um boletim de ocorrência. Tá bom. Lá foi eu rezei, né, fiz uma oraçãozinha, falei, vamos lá, tá bom. Entrei, fiz podcast.
Terminei, saí, né? A hora que eu olho, eu tinha uma resposta dela. Falei, pô, graças a Deus. Falei, olha, uma mulher super tranquila. Uhum. Porque, entendeu? Eu mandei umas mensagens, mandei print, expliquei pra ela. Falei, olha, se te causou algum incômodo, pelo amor de Deus. Uhum. Tá bom. Ela falou, não, fique tranquila, porque eu sou uma família aqui humilde. Não sei o que. Aí eu falei, tá bom. Daí eu falei, tá, me fala teu Pix que eu vou te mandar um presentinho. Uhum. Tá bom. Fiz um Pix lá, generoso pra mulher. Ela não tinha pedido nada. Ela mandou, né, depois mandou uma foto. Não era dia 23, ainda não era o Natal, porque ela falou, você salvou o Natal da minha família. Mandou, olha como Deus às vezes faz as coisas tão doidas, né? Foi um rebuliço, ela assustada, achando que era golpe, o telefone dela envolto em golpe, né? E aí ela falou, muito obrigada. Poxa, depois do Natal mandou uma foto, né? Da mesa, foi tão legal. Mas isso é crítico realmente, cara. Você tá falando um negócio desse, mas às vezes não é que as pessoas fazem de maldade, não, mas até tem uma estatística que você falou de telefone de suporte aí, cara, eu vi recentemente isso, tem 2 semanas eu vi essa estatística ali, que a gente tá fazendo uma ferramenta pra gente verificar o telefone de suporte ali, das pessoas, até pra gente dar validade, até pra tirar do que tá acontecendo. 9999999. E aí eu falei assim, pô, mas deixa eu fazer um teste aqui, deixa eu fazer uma verificação, como é que é a devolução com e sem? Cara, tem 99% mais eu não lembro agora exatamente a estatística, mas eu lembro que 99% dos produtos que tem o telefone, 99% é quase todo mundo, dos produtos que tem telefone que não está funcionando agora nesse momento, que caiu ou que botou um telefone qualquer ali no final das contas, tem muito mais devolução do que os produtos que não tem. Os produtos que não tem, eles têm... acho que é isso, 99% menos devolução do que os produtos que tem o suporte. Tem ali, eles porque as pessoas na internet, a gente tem que ver como consumidor, né, cara? O consumidor da internet, ele quer uma satisfação, ele vai pedir satisfação do produtor. Porque na plataforma, a gente dá satisfação, mas na plataforma vai ter um atraso. Tá indo todo mundo, vai acabar tendo um atraso. O produtor não pode ter atraso, tem que ser o mais rápido possível. E o quanto você salva uma devolução por você atender rápido o teu cliente. Por isso que eu tenho até as 2 da manhã. Então por isso que a gente até tá criando uma ferramenta, né? A gente comprou uma empresa que faz esse trabalho, que é disparar o WhatsApp, ter esse suporte do WhatsApp rápido. Ainda não está no ar, mas está para sair aí. E também para dar esse suporte para o cliente, tipo, ter o chatbot de suporte. Sim. Porque só esse chatbot de suporte com IA já vai resolver bastante desse problema. Sim, porque muitos compram, não recebem, acham que é golpe porque não recebeu um login senha na hora. E nessa análise que eu fiz ali, eu falei assim, cara, por que eu não tenho uma ferramenta dessa ainda? Aí a gente já tem a ferramenta, na verdade, que a gente comprou tem uns 2 meses, a gente não conseguiu botar no ar. E como impacta, imagina num faturamento de milhões e milhões, que diferença não dá? Vai dar uma diferença absurda para todo mundo e para mim também. Então, por isso que a gente acaba criando também. E aí, aproveitando até que a gente falou de IA aqui, como é que você está usando IA no teu mercado? Você falou que está construindo coisas com IA. Sim. E o que você acha que é esse mercado? Porque você também é especialista ali em criação de infoprodutos e tudo mais. Como vai ser daqui para frente? Assim, hoje, talvez, não sei nem se vale a pena te responder hoje, porque o hoje já está... Já ficou atrasado. Hoje já é ontem, né? Já é ontem. O quanto a gente falou aqui, já criaram uma coisa nova aí. Desse jeito. Mas o que você tá achando aí para os próximos anos, aí, os próximos 5 anos, tanto na criação de infoprodutos, se faz sentido a gente, né, ficar buscando a criação muito acelerada de infoprodutos diferentes, ofertas diferentes, e o outro lado, como você tá usando IAs aí, como as IAs também vão bagunçar esse mercado de alguma forma, né? Bagunça muito. Faz a entrada de muita gente que mal intencionada, né? Bastante. É normal. E hoje, dentro da minha operação, eu sou o cara de buscar soluções para atender problemas. Eu sou chato de dores ou desejos das pessoas e tô sempre ali. Então, eu sempre busco. Por exemplo, se eu tô oferecendo uma solução com IA, hoje eu tenho algumas, né, de finanças, eu tenho que ser o melhor prompt, eu brigo para minha ferramenta entregar o melhor resultado para a pessoa possível ali. Então, dentro da minha operação hoje, eu estou usando IA como entrega de produto, inclusive essa foi uma solução que a gente desenvolveu, porque não tinha integração, a gente fez com a Pay, então hoje nossos produtos, a gente entrega muito produto com IA. Então, você tem lá, você comprou o produto X, e você tem uma interação que dependa de uma inteligência falando contigo. Deixa eu dar algum exemplo aqui que eu possa... Vamos dar o básico de finanças que bastante gente está lançando. Aquele controle, aquele suporte diário de agenda, você montando a tua agenda. Eu fiz uma compra, mandei já para IA, para IA reconhecer que tipo de gasto manda foto, manda um áudio, porque essa era uma dificuldade que eu fiz essa IA pensando em mim também. Eu tinha muita dificuldade em organizar meus gastos pessoais
E era muito, você pega um iFood, pega um negócio, vai, compra, faz um Pix de uma outra conta. Sim. Eu tinha muita dificuldade, então eu desenvolvi essa ferramenta lá atrás, pensando em mim, e tinha receio de lançar com medo do bloqueio. Então, eu desenvolvi um bloqueio para não viralizar o meu número, para não derrubar rápido também, e comecei a usar IA como entrega. Eu também, óbvio que eu testo criativo, faço criativo com IA, faço VSL para teste com IA. Ainda para mim, eu não consegui um ponto de escala com IA na internet, isso é uma verdade que eu falo também, não consegui, mas para teste para mim é maravilhoso. Eu testo muito na operação, a copy, eu vejo a retenção e depois eu trabalho com expert na maioria das vezes, né? Mas eu uso para criativo, uso para... Sabe uma coisa que eu tenho feito? Esse é um insight que não sei se muita gente está aproveitando. Eu gosto de escrever copy, eu curto copy, eu gosto de criar, né? E aí, eu faço comparações das minhas copies eu uso a Manus e uso o ChatGPT. Ok. E eu faço um comparativo dos dois e eu quero saber o que os dois acham daquela minha copy. Eu escrevi uma copy de 1 milhão há 1 ano e escrevi outra agora, no mesmo nicho, só algumas coisas. E eu quis saber se tinha potencial e subi os textos e mandei comparar. E eu fiquei impressionado com as duas avaliações que as duas fizeram. Falei, pô, como é que pode? E aí você pede para elas mesmo já criar variações daquela ali. Variações, eu peço para ela identificar pontos falhos do porquê do resultado. Então eu dou bastante dado para ela também e peço para elas me conduzirem. E aí eu entro depois no meu trabalho de novo, de adaptar, de subir de novo. Então, basicamente na minha operação, bom que você puxou isso, porque eu não tinha parado para pensar, pô, como é que eu tô usando no meu dia a dia para ter resultado efetivo? Eu faço muita comparação de copy que eu escrevo, produtos que escalaram, Legal. e como que eu consigo tirar correções da minha rota ali do meu produto. Então eu faço muito disso. E lá na minha operação a gente ainda não tá muito bala em IA, não. A gente ainda não tá aquela... Sim. Eu sinto que a gente hoje ainda em dia tá ficando cada vez mais fácil. Antigamente, porque a gente fala IA, antigamente há 2 anos. Mas há 2 anos atrás, 1 ano atrás talvez, a gente ainda falava muito, tem que ser um bom engenheiro de prompt. Hoje em dia nem precisa tanto mais, porque ela já tá te guiando pro caminho que você precisa ir, né? Mas mesmo assim, que tipo de pergunta assim, assim, eu não sei nem se faz sentido mais isso hoje, porque cada vez tá melhorando isso, né? Porque se você perguntar pro GPT assim, eu tenho um anúncio e eu quero descobrir vou mandar uma foto do anúncio, eu quero descobrir desse anúncio qual o melhor resultado que eu posso ter, ou quais as variações de anúncio que eu posso ter. Que prompt eu posso fazer para você para ter o melhor resultado? Ele vai te dar o prompt já. Então acho que pode ser um bom começo. Eu não consigo confiar tanto em alguns prompts que eu vejo dali. Para mim, prompt é o texto que você escreve lá, né? É o texto. É a conversa que você tem com ele antes, abastece de dados para ele ir te conduzindo num resultado. É que a IA pensa em milésimos de segundo, é um negócio absurdo. Só que, por essa agilidade, ela comete algumas falhas porque ela fica... Só que agora ela tá muito boa, ela fica te perguntando, você quer uma ideia, você quer um hook, você quer isso, você quer aquilo. Ela fica te perguntando as coisas, ela chega até a atrapalhar. Às vezes. Sim. Eu falo, eu converso com ela. Começa a dar com ela, eu falo, calma, É. Deixa eu terminar esse bloco de copy, depois a gente volta a conversar, que ela já quer me dar o roteiro para eu seguir eu falo, ela te dá a resposta, você quer que eu crie as imagens? Exatamente. Vai lá, cria as imagens. Espera, você quer que eu crie? Você atrapalha tudo. E o teu prompt não fica bom. Boa. Pelo menos pra mim, eu vejo que o meu prompt, se eu vou nessa, eu me lasco. Tem caso e caso, né? Tem um caso ou outro que é uma vez só Pô, isso, continua. Mas ficar toda hora... Se você for seguindo, ela vai te conduzindo por horas ali, você não vai chegar num resultado interessante. Porque você precisa ter o ponto certo que você tá trabalhando ali. Eu tô fazendo aquela copy, não adianta ela querer me dar a copy primeiro do meu anúncio, ou não adianta ela querer pautar basicamente pro TP. Você fazer a pergunta bem clara para ela, como se estivesse perguntando realmente para alguém, mas a pergunta real do que você realmente precisa. E não uma pergunta muito genérica. E dá dado para ela te achar ali. Mas tá rolando. A gente tem trabalhado bem, tem melhorado. Não tá... Eu sinto que a gente ainda não tá bom. Mas tá rolando. Estamos conseguindo ter resultado. Porque, no final das contas, é tudo efetivo, né? Se você trabalha muito com uma coisa e não tá tendo efetividade, larga aquilo ali. Encerra o ciclo e vai embora. Não dá errado. Aí você vai ter que melhorar. Volta pra base. Volta pra base. Eu vejo, não tá legal, volta pra base. Eu voltei pra base, em copy. Eu dar um exemplo pra audiência, um exemplo para a audiência aqui do Perfect Cast, que é o seguinte, essa última virada que eu dei, eu parei de depender de afiliado, eu tive que fazer tudo sozinho.
E eu sempre gostei de escrever, só que eu sempre fui muito assim de, eu não vou olhar aquela copy não vou assistir aquela copy, não sei o que, eu não sei o que tinha, eu não queria, e copy é estrutura e repertório. Estrutura e repertório. Se você não tiver, e um pouco de criatividade, eu gosto, eu coloco isso nas minhas copies, mas estrutura para seguir e eu tava sem estrutura. Porque quando eu comecei, o meu primeiro produto que deu bom, que a gente brinca, é o detector de traição, a copy, ela era assim, olha, talvez o teu marido esteja te traindo. Se você era muito tranquilo fazer a venda, porque a sofisticação, né? Então a gente Tava vai muito falar... baixa na época e agora aí a galera já começou a ver ofertas parecidas. Olha como foi o avanço no meu mercado. Não, no meu produto. Era muito assim, olha, são sinais e tal, e o produto que era? Era um e-book que ensinava a detectar sinais e tal. Depois entrou você ser um pouco mais específico, falar, olha, está te traindo, dê uma olhada aqui, é bom você investigar isso aqui porque está acontecendo isso. A gente vai conduzindo, né? Fica mais agressiva a cópia mais agressiva, você vai assim, subindo tá acontecendo, já bota aquela pulga atrás da orelha e vai. E era na época que não tinha o WhatsApp, se você espelhasse em outro, ele não ficava te alertando, olha, seu WhatsApp está conectado em tal lugar, ele não fazia nada. Então, as mulheres pegavam, espelhavam lá o do marido e a coisa ia. Tá bom. Depois de um tempo, ficou aí a sofisticação e a facilidade também traz o golpe. Olha, coloque aqui o número do seu marido e receba uma cópia de todas as conversas dele. Todo mundo sabe que isso não funciona. Isso não funciona, isso é mentira. Mas o próprio público, porque essa é uma dor latente, essa dor nunca vai acabar. Nunca vai acabar. Então, e vai se renovando. As pessoas... Mas o público quer o atalho, quer o ponto final. Quer o atalho, E aí a gente teve... E eu fiquei muito tempo dependendo do meu afiliado e sem me atualizar em algumas áreas onde eu não tinha estrutura. Então, o que eu fiz agora nesse último produto que eu acertei? Eu falei assim, eu já rodo bem no meu dia a dia. Por exemplo, se você falar, eu tenho um faturamento de alguns milhões no ano. Isso é normal, só que eu tenho uma estrutura robustinha. Então, a gente vai, né? Precisa faturar. E o que eu fiz? Eu voltei para a base, eu passei 2 anos estudando, ou 2 anos, 2 meses estudando copy, estrutura de copy, até falo até o nome, fui para a mentoria do Derek Carneiro, e voltei ali e comecei a estudar e pegar repertório. Assistir, eu tenho um produto de emagrecimento que tá empacado, eu tô com 2.000 potes lá porque eu não acertei a copy. Tá, vai estudar com um cara que acerta a copy de emagrecimento, vê a estrutura, crie repertório. Eu fiz isso. Entrei lá, os meninos chamam do modo caverna, né? Eu fui lá e comecei. Mas isso com a minha filha acabou de nascer, minha mulher tava para ter, e eu tive que fazer, porque eu tive que fazer. Eu não tinha escolha, eu tinha que fazer grana. Beleza, fui fazer. Beleza, escrevi uma copy boa, tal, coloquei para rodar. Aí eu falei, eu nunca tinha escalado sozinho. Deixa eu olhar a estrutura. Fui lá estudar com os caras que eu sei que tem resultado com isso. Fui chamar meus amigos, o pessoal mais próximo a mim. E aí, como é que faz? Multiplica por tanto, faz tanto, dá uma olhada nisso aqui. Eu nunca fui um cara bom de número. E os melhores gestores de tráfego, os caras são ali, né? Cá, meu amigo, a oferta boa no teste criativo, você ganha dinheiro. Então, vamos lá. E fui. E foi onde foi essa outra virada de chave. E aí, hoje eu chego num ponto que eu falo, é você descobrir ali a dor legal, criar uma puta solução bacana. Tem muita gente que ensina assim, olha, testa primeiro, depois você cria a solução. Eu não gosto. Nada contra quem... Tem muita gente que fala, não, eu vendo, se não tenho ainda entregável, eu faço reembolso. Algumas pessoas até fazem isso de verdade, outros não. Isso de certo modo é proibido no Brasil. Teste cego, né, que chama, eu né? não gosto, isso é proibido nunca no Brasil. Não faço. Nem que eu tenha Teste cego é você cria a oferta, não tem o produto ainda final. Mas você cria uma oferta que você fala assim, acho que essa oferta vai dar certo, mas eu não sei ainda se é esse produto final. E aí você cria só uma oferta e testa. Vendeu meia dúzia, você vai lá e devolve as meia dúzia porque não tem produto. Aí, vendeu bem, você cria o produto e entrega. Eu gosto nem que seja um MVP. Você pode fazer isso numa estrutura meio que MVP, criou um primeiro produto pequeno que não entrega... Sim. Porque, lógico, tem que entregar o que você está prometendo. Mas, de repente, um curso online, tô criando isso, aí na hora que você tá vendendo, você fala, tem isso? Tem também. Tem isso, tem também. Às vezes não tem, mas você grava um vídeo e resolve. Já gravei muita aula na estrada. Seria o lançamento semente, né, que a gente chamava, né? Não existe o produto, tá só...
Mas esse tipo de produto, sim, eu faço assim. Até tem produto... Quando é com expert, conhecimento, é bem tranquilo fazer. Vai tranquilo. Agora, você tá vendendo lá uma solução mirabolante que eu tô vendendo um produto... não rola. Eu não gosto. Então, eu faço o mínimo. Uma plataforma de lançamento, uma plataforma de vendas que vende até na lua, se você quiser. Pô, mas não tem como vender não tem. Tá de fato, tem gente que vende isso. E aí eu vou lá, faço. Então, você achou uma dor legal. Você... Pô... Você trabalhou uma oferta, agora a gente tá muito nessa, daí eu vou voltar só um detalhezinho de IA, que eu gosto de dar um exemplo, que abre o campo para quem tá começando. Às vezes eu falo da clareza, né? Falo, as pessoas precisam de clareza, pô. Então é tão tranquilo ter clareza quando você para pra pensar, né? Tipo, pensa, não é atividade mental, aquilo que a gente tem o dia todinho. É parar e pensar. Analisar mesmo, pensar naquilo que você quer. E eu falo, pô, você... criou uma solução básica. Viu lá, hoje com o GPT você consegue criar boas soluções. Óbvio que depois você tem que melhorar, você tem que entregar o que você está oferecendo, o resultado. O resultado depende de cada um executar ou não, mas você tem que entregar o seu melhor, né? Cara, copy e tráfego. Tráfego eu já fazia com influencer, fazia vídeo viralzinho no YouTube, SEO, coisa mais fácil do mundo. Vai lá, haja como profissional experiente de SEO. Vai lá no GPT e desenvolva. Vai lá, coloca seu vídeo lá, o vídeo SEO para vídeo, SEO para blog, trabalha. Então eu já fazia tudo isso, mas eu falei, pô, eu vou fazer isso bem. Primeira coisa que eu preciso, escalar, preciso de caixa, tem que escalar. Fui lá pro tráfego pago, eu aprendi, nunca tinha subido também uma campanha. Tráfego pago sempre vai ser o mais rápido, né? Não tem jeito. Sempre, não tem jeito. Ou dá uma sorte de viralizar. Mas aí elevando uma oferta. Mas aí viralizar é mais, realmente é um tem pouco... um produtivo. Tem um pontinho de sorte ali. Tem também. Só que se levar, pô, uma pessoa que não tem grana, vamos supor, ela não tem grana para testar 100 criativos igual eu vou testar mais para essa minha oferta, tá bom. Então ela pode testar o viral, ela pode trocar o hook, troca uma coisinha ou outra e sobe o horário, porque o viral depende da retenção inicial. Sim. Se ela parou por 3 segundos, a ferramenta, opa, gostaram, deixa eu mostrar para mais. E mesmo assim você viraliza às vezes coisas que não tem nada a ver com... Exato, mas por isso que eu falo o público errado. Ter um objetivo ali, ter um CTA, a importância de ter um CTA, como é bom você ter um CTA, o call to action é uma chamada para ação depois daquele vídeo. Nem que seja, se você ainda não tem produto, se você ainda não tem nada, nem que seja seguir este raio deste perfil. Nem que seja isso. Porque você já tá... Pra quê? Se você não vai ganhar com visualizações, né? Que até é uma coisa que tem uma galera que tá ganhando dinheiro, mas o CTA, a importância do CTA é fenomenal. Então, se você descobriu dores, é a coisa mais fácil do mundo descobrir hoje. Criou uma solução mínima, copy e tráfego. E copy, eu coloco teste hoje, o que impacta a minha operação, teste de criativo. É isso. E agora as contas de anúncio, mas você já tem as que dão bom ali, você vai trabalhando. Teste de criativo. E aí, validou, vai embora. E cuidado, registre tua copy, faça tudo direitinho para você conseguir derrubar rápido, porque tá complicado. Qual a quantidade de teste criativo para validar um produto assim? Achar um produto validado? O meu último a gente testou, para conseguir validar, não testou muito não, mas para poder escalar, a gente validou a escala com mais ou menos uns 50 criativos diferentes, testando de tudo. Criativo no estilo TikTok. Principalmente vídeo. Eu não consegui escalar bem com imagem, não. Tem gente hoje em que dia escala. tá mais difícil também. Tá cada vez mais difícil, mas o low ticket vai bem. A gente tem low ticket rodando bem só com imagem, né? Porque é uma coisa bem direta ao ponto, você bota o preço lá, quem clicou já sabe que tem uma solução e vai. O low ticket vai legal, mas eu também não escalo muito low ticket. A gente escala os tickets melhores pra gente ali é na média de 1,27. Tá. Em termos de escala mesmo. De certo modo é um low ticket, mas é um low ticket não pro mercado de infoproduto. Exatamente. Esse é o ponto. É um low ticket, óbvio, até diz que até 2,97 low ticket para algumas áreas. Sim. Na nossa operação, a nossa média, o low ticket nosso lá é 19,90 a 37. Ou, sei lá, medicina, o low ticket, eu acho que é 5 mil. Sim. Depende do mercado, o low ticket vai ser diferente, sim. Tá vendo? Mas é porque tem gente que acha que, mas 127 nem é low do low, né? Porque isso não é nada. Verdade. Mas é porque para escala, você vai ter um produto com uma dor muito grande, de várias pessoas, você consegue ganhar na escala isso, né? Exatamente, o big nicho. A gente trabalha hoje alguns produtos dentro dos big nichos. São aqueles que todo mundo quer, renda extra, emagrecimento, adulto, algumas coisas assim. Então a gente trabalha dentro desses nichos. Testei algumas ofertas para nichos, para ultra, ali bem nichadinho mesmo, até da minha autoridade, né, como expert antigamente, aí há uns aninhos, no mercado da música,
também dá para trabalhar legal, mas precisa de um foco. No mercado da música, 197 também era low ticket pra gente na época. Sim. Mas hoje já tá um pouco mais complicado. Agora é nessa linha. Mas e aí, assim, até a outra pergunta ali, que era para criar produtos ainda tá tranquilo hoje em dia? Dá para criar produtos novos, ofertas novas, Dá produtos demais. e lançar no mercado. Ainda não tem muita gente que usa IA também, né? Que a inteligência artificial não tem muita gente que usa. Então a gente consegue se aproveitar um pouco disso. Porque tá avançando cada vez mais rápido. Tá? Esse foi na minha idade, eu tô com 41, né? Eu sou veloz, eu sou agressivo e veloz na minha operação. Mas algumas eu vejo por alguns amigos, a galera já tá meio cansadona. Eu falei, cara, não, você tem que acelerar. Não tem essa não, tá para todo mundo, vai, bora. É a história lá, né? Ganha o máximo de dinheiro o mais rápido possível. Quando você tiver dinheiro, você consegue pensar melhor também. Não, tudo, claro. Não, melhor coisa, a pior coisa é você... tentar alguma coisa com o teu telefone tocando com gente cobrando. Essa é a pior coisa. Então faça grana, fique em paz mas acelere. Nessa questão da IA, acelere. Não entra nessa de, eu não vou mexer com isso aqui. Não vai dar bom. Não vai dar bom. Se eu não tivesse me atualizado ali, estrutura de copy, repertório, estrutura de escala, eu não tinha feito o que eu fiz sozinho, entre aspas, né? Mas atualização. Hoje em dia a gente precisa se atualizar rápido, agir rápido, agir ali. Tem gente que fica estudando e não faz nada. Nunca tá pronto. Eu falo, meu Deus. Mas soluções, criação de produtos. Gente, sempre vai ter alguém, ainda mais a proximidade hoje em dia. A questão do Done for You também. Tem um monte de áreas boas pra gente trabalhar. Se você vê que ali a galera tá comprando, melhora aquela entrega, vai ali, escala melhor, trabalha melhor o teu ticket. Eu tenho um produto que eu trouxe até pra você, que a gente roda na Monetize, que ele é um produto físico, né, de dor. E esse produto, os clientes me pediam, vocês não têm mais produtos com essa marca? Então... como a gente perde tempo na ação, a gente tem uma coisa boa e eu não tava olhando, então eu fico pensando oferta, tem produto meu, cliente esperando querendo me dar dinheiro porque a solução é boa. Então eu parei. E às vezes você tem até a lista lá, você reativa essa lista agora, mandando agora eu mensagem vou trabalhar pra eles assim, e vai embora. Exato, eu vou trabalhar agora, eu tô muito no pé do meu time para isso. Gente, vamos trabalhar, vamos conversar, vamos ouvir. Isso funciona bastante. Até o nosso produto Frases da Conquista, a gente vendeu bastante ele. 2016 ali. 2017 a gente escalou o produto físico, então a gente largou esse produto de lado, deixou ele ali, vendia quase nada, só vendia afiliado, mas muito pouquinho. Aí depois de 2019 a gente falou assim, vamos tentar vender de novo aquele produto. Aí vendeu de novo. Então, assim, o produto não morre, eu imagino. Tem grandes mercados, né? Que o produto dificilmente vai morrer. E é um tipo de produto, relacionamento, né? Relacionamento é um big nicho. Emagrecimento. Cara, igual 2016, que é onde eu comecei, 14, 15, 16 ali que eu comecei, muita gente queria emagrecer. Hoje também, muita gente queria emagrecer. Os atalhos vão mudando. Hoje a galera quer... coisinhas também. Hoje a galera quer um Monjaro, sei lá, que é um produto final ali já pra pegar um atalho. Mas tem gente que não consegue comprar um Monjaro e quer comprar um curso ensinando a vender, então vai ter ainda. E tem muita gente que vai comprar um Monjaro também. Antigamente já existia lá, 2014, 15 existia, sei lá, subtramina, sei lá, as coisas mais pesadas assim. Então sempre existiu o atalho e sempre existiu... E você pode perceber, quase que 100% desses clientes que compraram esse atalho hoje vão querer comprar um outro atalho amanhã, vão querer comprar um outro produto, não vai parar. Então é uma dor infinita. Infinita. O que muda é a oferta, o que satura. Tem muita gente vai com esse papo furado de que o mercado digital tá saturado. Meu Deus, não vai saturar nunca. Não vai saturar. O que satura é a oferta, é uma forma, é um meio de comunicação. Isso tudo pode saturar. Não é que satura, o mercado evolui. Né? Não é a saturação. Acho que o mercado evolui. A saturação nem é a melhor palavra para isso. Você tem que saber fazer a evolução da tua comunicação também. Igual como o mercado evolui. Porque se já usaram, como usavam no passado lá, sei lá, 6 dígitos em 7 dias. Beleza, era mensagem. Mas depois de um tempo, essa mensagem ficou meio... isso é balela. Porque muita gente não tem esse resultado. Não consegue. Muita gente tem, mas muita gente não tem. Não consegue. Aí tem que começar a mudar a comunicação para conseguir continuar tendo atração. É isso. É a sofisticação de mercado que a gente está falando. Sofisticação de mercado. É que eu fico tão pé da vida às vezes com essa palavra sofisticação de mercado, porque muita sofisticação virou golpe. E é um negócio triste no nosso mercado. A gente precisa falar que acontece.
E eu brinco assim, ninguém que escala é muito santo, porque a copy precisa ser um pouco agressiva, se você não for um pouquinho black ali, você não consegue também hoje em dia trabalhar. Então a sua oferta, eu gosto de uma frase lá do Miguel Chakra, que tem no treinamento dele, que ele fala assim, ó, não espere que eu vou ser o cara mais white do mundo aqui, porque não vai, senão não vai vender. Se você tem uma boa solução para aquela dor, trabalhe. Então não adianta. Eu mesmo do meu produto que eu trouxe, o Milagre, que tem um nome assim, né? Eu já pensei em mudar várias vezes. É uma puta solução. Ele é um excelente produto. Sabe como que eu faço a minha estratégia para esse produto? Eu tenho muito depoimento. Muito depoimento, mas muito. Eu tenho dezenas de depoimentos. Eu não tenho um vídeo de venda, entendeu? Tanto que era uma falha que eu tô corrigindo agora, porque a minha solução é maravilhosa e vende pouco. E do ponto que pode vender, que ajuda milhões de brasileiros. Então eu tô entrando agora mais agressivo nisso. E muito por pressão de amigos meus, de gente que tá no interior do interior e vê um frasquinho e fala, pô, por que isso aqui não vende? Eu falo que, pois é, falha minha. Não posso mais ser white, só depender dos meus depoimentos. Tá? Um insight para tua audiência, eu dou a amostra grátis, a pessoa paga o frete, que o frete hoje no Brasil tá super caro. Eu tomo prejuízo, às vezes, no CP, na maioria dos casos, porque o tráfego tá caro. Eu tomo prejuizinho ali, mas eu sei que o produto é tão bom que quando ele bater o dia certinho, ele vai fazer o pedido. Eu tenho um índice altíssimo de compra do meu produto. Você já coloca no funil essa cobrança ali pra galera. Só que sabe onde era a minha falha? Coisa que lá, quando eu comecei com esse produto na época que eu era empresário de música. Antes, a gente trabalhava, a pessoa pegava a amostra grátis, o meu suporte, eu falava, pô, que tal levar um produto? Você fica com o produto aí, você compra e fica. Você toma a amostra. Se o produto não entregar o que eu tô falando, você me devolve, eu te devolvo 100% do seu dinheiro. A gente fazia muito isso, parou de fazer. Na correria do dia a dia, você começa a vender bastante, entre aspas, bastante, é muito para cada pessoa, mas para uma operação que sobe para, tava vendendo 100, passa a vender 1000, sei lá, você relaxa. Não pode relaxar. E isso, nesse produto, a gente volta para aquele assunto do black, do white, da saturação. Eu preciso ser um pouco agressivo, senão as boas soluções não vendem. Mas tem que tomar o cuidado, né? Também de extrapolar. Tá dentro da promessa real. Exatamente. Mas eu vou agora trabalhar isso de novo. Recuperação, funil bom, e-mail, WhatsApp, tem que trabalhar, gente. Tem que trabalhar. Eu parecia um estilo meio preguiçoso, porque se acerta uma oferta, depois você fica meio preguiçoso. Não pode. Dinheiro, precisa ter dinheiro. Não é sendo aqui dinheirista, não, mas você precisa. Principalmente a gente gera emprego. Olha, quantos empregos você não gera aqui, velho? Se vocês não faturar, pelo amor de Deus, vocês precisam faturar mesmo. E eu, pelo menos eu tinha essa crença, eu trabalho isso nesse livro. Eu tinha muito. Pô, mas se o pessoal saber que eu ganhei 1 milhão ali, quantas pessoas não vão começar a me pedir? Não vão me olhar? Cara, isso só atrasava. Não, vamos trabalhar, vamos embora. A solução é boa, vamos levar para frente. Boa, isso aí. E, cara, por que você escolheu a Perfect Pay, né? Aproveitar um momentinho pra gente falar um pouquinho da Perfect Pay. Por que você escolheu aí a Perfect Pay no final das contas e como ela te ajudou no final das contas a você conquistar tudo que você conquistou? Eu falei até com você, a gente, quando é do meio digital há muito tempo, a gente costuma transitar por às vezes concorrentes, algumas coisas. Eu sempre fui muito ali com a Pay e eu só tinha que levar produtos, ofertas minhas para outras porque eu dependia do afiliado. Esse é um ponto. Quando você é refém de um certo, você tem que seguir. O cara, não, vamos levar porque a plaquinha do outro tá melhor. Não, vamos levar porque a taxa da outra... Não, mas taxa eu consigo aqui também. Não, mas tá na moda, tá bom, vamos levar o produto para lá. E alguns quebraram a cara, né? Perderam. Eu gosto da Pay porque o atendimento para mim sempre foi muito bom. Eu gosto das pessoas que eu trabalho aqui já há anos, né? A Ana me atende super bem, agora a Mel também, a Fê, as meninas, agora as meninas também da Monetize, que a gente tem a operação na Pay e na Monetize. Mas na Pay eu sempre fui bem atendido, taxa boa, nunca tive problema com saque, com nada. Isso é um problema no mercado que eu vejo gente sofrendo. Procure empresas legais para trabalhar, boas empresas, sólidas, que você sabe que o dinheiro não vai sumir dali. Então, a questão do meu saque ali ser rápido para eu escalar também minha operação. Então, eu gosto muito de trabalhar com a Pay. E as soluções que a Pay me dá no dia a dia. Então, eu tenho a facilidade de não me preocupar com algumas coisas técnicas que a Pay me ajuda, sabe, no meu dia a dia. Então, para mim, tá bom. Minha equipe também trabalha super bem. A gente tá há anos também. Tem gente comigo há 12 anos. Então, todo mundo já tá super integrado. A gente vai legal.
A gente vai, a Muito Pay, bom, muito eu bom. recomendo, a Pay é só puxar que você vai ver, eu gosto da empresa, me sinto bem. Agora, então, nem se fala, a gente recebeu tanto mimo que eu falei, meu Deus do céu, muito top. Eu me sinto muito bem. E é uma marca legal também, é uma marca que eu gosto de... A placa bonita, a gente gosta de trabalhar. Então, para mim, é uma ferramenta essencial, assim, pra gente conseguir avançar. E eu acho que Legal. vai dar muito bom. E agora eu tô buscando a próxima, né? Eu quero ir pra Dubai também. Não, vai pra Agora 5 Dubai. milhões vai pra Dubai, né? Bora pra Dubai, bora Isso pra aí. tá perto. Agora Isso aí. vamos pra Dubai. Aproveitando você que está do lado, se você quiser uma taxa especial na Perfect Pay, a gente deixa aqui embaixo um link para você falar direto com o gerente de contas, 6,9% direto na plataforma, normalmente 7,9% lá direto, mas para você que está acessando aqui pelo podcast, 5,9%, 6,9%, veja o pessoal me matar aqui, 6,9%, é só você clicar no link aí e falar com o gerente de contas, falar que viu pelo podcast que ele já marca para você. Eu falo, e dá para trabalhar muito bem, né? Não caia nessa de algumas coisas, taxa zero, gente, na boa. E agora internacional também é Perfect Pay, então... E a conversão é muito boa também. Isso a gente vai voltar a rodar agora, a gente tinha parado de rodar, a gente rodava numa outra concorrente que não tava legal para trabalhar, a gente meio que abandonou um pouco dessa... E agora a gente vai voltar a subir testes aí. Internacional, né? Internacional. Eu vou até dar uma olhada como tá. BR, para mim, converte bem, não tenho... Gente, de verdade, não é porque eu tô aqui, não. Eu trabalho muito bem com a Perfect Pay. Eu gosto muito de trabalhar aqui com a Pay. E ele é um cara que ajuda bastante a gente também, trazendo os feedback de probleminha que acontece às vezes. Tipo, probleminha de, tipo, a tela lá não tava abrindo uma época, né? Aí ele mostrou pra gente lá na hora. Criou até meme no mercado. Zanetti ficou meio zangado mesmo. O pessoal, não manda pra ele, não. Eu, cara de pau, fui mandar a figurinha. Eu sou o rei da figurinha. Eu fui, mandei, fiquei bem quietinho. Mas aí, ele não tinha respondido a minha outra mensagem. A hora que ele viu a figurinha, meu amigo, ele respondeu. Foi. Eu falei, Zanetti, não tinha respondido, não. Aí tava viajando também, a gente tava tirando uns dias de relax, mas na hora da figurinha, meu amigo, parou o avião aqui pra eu dar uma olhada. Ó, peraí, a gente tá resolvendo isso aí. Foi. Pô, liguei pra equipe na hora, resolve esse negócio logo, tá virando figurinha esse negócio aí. Pô, vocês do mercado, pelo amor de Deus, vocês têm que agradecer a mim, porque me mandavam e eu falei, pô, beleza. Mas e aí, ninguém vai mandar pro Zanetti? Esse erro que ele tá falando não é um erro muito grave, não, mas é um erro de cookies ali da Perfect Pay, que na hora que tentava acessar, dar o login ali, às vezes, alguns casos, dava... Quando é que dava esse erro? Quando o cara acessava muitas vezes acessa muito checkout diferente. Ah, é? Se você acessa muito checkout diferente, estoura a quantidade de cookies possíveis ali no teu navegador e o navegador caía. Sim. Então era esse o problema principal. Eu não sei, você dava aquela telinha lá, eu fui dava lá, a tela printei, fiz bonitinho, mandei pra ele. Resolveu, tá vendo? Agradeço ou mudou. Na hora que eu logava, parecia que tinha caído. Não tinha caído. Não, mas tá tudo normal. Aí tinha que acessar na janela anônima e tal. Entrava na anônima, resolvia. Tanto que minha equipe Mas ali resolveu. Ali você falou, reclamou, ali eu falei, cara, rapidão, acabou, nunca mais vou ter esse problema. Na mesma semana ele já mandou, mas você vê como é bom. Ó. Às vezes eu falo... Pois agora, cara, a gente tem que receber críticas, vocês têm que passar críticas pra gente. Se vocês mandarem críticas pra gente, a gente vai ouvir, porque obviamente é assim que a gente cresce. Não tem como eu saber o que tá acontecendo na ponta. Pra gente não acontecia esse erro. Sim. Então pra gente tava tudo normal. Tudo bem. Aí um cliente ou outro reclamava, deve ser um ou outro só. Aí quando você mandou isso, eu falei, cara, não é possível que acontece muitas vezes. Aí você falou, não, acontece frequente aqui. Então, cara, vou resolver isso. Aí resolveu. Então, mas a gente cresce muito nossa cultura, nossa idade tem essa cultura do, cara, pode criticar que a gente tá aqui pra ouvir, a gente aguenta a pancada. Talvez outras, a galera mais nova, talvez nem tanto, mas isso não aguenta, não, mas geração, mas a né? gente precisa, é essencial uma porradinha outra pra gente crescer, porque ninguém vive só não existe ferramenta que nunca vai dar uma falha, um bug, uma coisa, né? Não tem. Mas sabe uma coisa boa que tem na Pay? Olha, dificilmente eu tive dificuldade assim, e eu rodava muito influencer, era pesado. A gente escalava real com influência. Então, o volume, batia ali, soltava o primeiro post, meu amigo, era milhões de acessos. Um dia que a gente teve problema com influência que o Banco Central caiu o Pix. Banco Central caiu o banco de todo mundo. Eu lembro desse dia. Aí, cara, não teve milagre, meu irmão. Eu começo até... Eu lembro desse dia e a gente tava com ação com influência gigante. Não me fale, Deus do céu, cara. Eu tinha ação com influência nesse dia e ela falou, não vou refazer não é um problema nosso, a gente tem outra pra entrar e tem concorrente de vocês para... Acontece, fatores externos não tem jeito. Não tem milagre que fizesse mas eu lembro desse dia. Mas eu fiquei caiu maluco. no Banco Central, caiu todos os processadores de Pix caíram. Foi.
Aí depois foi um trabalho, aí a gente ajudou depois, até lá o nosso expert, nosso produtor lá. Cara, vamos recuperar essas vendas, vamos conversar com todo mundo e tal. Eu devia ter chorado também quando eu tava com o influencer rodando também nesse Mas dia. o influencer fica brabo, né? Porque ele começa a responder de dados. Ficou golpe, não tá processando nada, é tudo mentira, não sei o quê. E aguentar a equipe do influencer xingando a gente é pesado, viu? Porque eles vêm forte mesmo. Mas são ossos do ofício, então, né? Tem que escolher uma boa plataforma pra você rodar com influencer. Cuidado porque com é a hora queda de checkout. Cuidado, vai na segurança. Isso aí. Cara, dá uma... Já falou bastante coisa aí, mas vamos lá. Uma dica pra quem quer bater acima... quem tá batendo hoje 10 mil mês e quer escalar isso, quer chegar a 1 milhão. Quer chegar a 1 milhão? Não, vai 100 mil. Vamos botar um passo a mais. 10 para 100 mil, porra, é um passo legal. Dá pra fazer, mas é um grande passo, né? Você vai multiplicar por 10. A primeira coisa que eu faço, e como eu sempre falo, é o que dá certo pra mim, mas é o que dá certo pra algumas pessoas que eu também já direcionei. Pra bastante gente. Então, vamos lá. Você tá faturando 10. Aquele te dá potencial de escala? Você já tentou escalar? Porque às vezes a pessoa tá faltando um pouco de culhão. Não sei nem se pode falar. Mas culhão mesmo. Vai, cara, mete as caras. Vai, tenta escalar. Cria variações ali dentro e testa. O teste manda. Sempre o teste manda. Então, mais criativo. Vê se tem potencial de escala. Vê se pega atração. Vê se esse produto... Tá com um produtinho 10 mil dando ROI bom. Porra, tem potencial pra escalar. Muito potencial, pelo amor de Deus. Mais criativos, então. Mais criativos. Testa ângulos diferentes, vê como que tá, é com VSL, é com quiz, que testa outras coisas, né? Se você tá, eu costumo testar muito. Então assim, você tá rodando quiz, tá dando certo. Pô, que tal fazer uma VSL com quiz? Tem lá na host VSL, tem. Quizinho ali avança, um funil bem bonitinho. Então, eu aconselho de 10 para 100, você tá com ROI, de repente aí dá bom. Testa mais coisas dentro dessa mesma oferta, testa ali uma variação e vê. Beleza. Viu que dá? Vai pra cima desse mesmo, não desfoca não, vai pra cima desse. Cara, testou, mas testou mesmo, viu ali e não viu que não dá, mas tá ali rodando, tem nicho que é assim, eu tenho, tem produto que não passa, fica ali, se eu tenho que escalar, tomo preju. E eu fico, então vai ali. Eu tenho produtos assim, que rodam na minha operação ali, nessa média. 10k com um resinho legal, você pega uns 5, 6 produtinhos ali e vai embora. Beleza, deixa rodando. Agora, testa outras coisas. Se você já soube fazer um, você sabe fazer, você tem um caminho. Testa mais um, sobe mais um. No meu caso, a chave é testar novas soluções, novas ofertas. Então é o que dá certo pra gente. Aí pegou uma que tá dando bom, pegou tração, eu... Foca 100% nela e vai embora. Só naquela. E vou embora. Só com grana, só com a bota naquela ali mesmo. Não paro. Até onde dá. E infelizmente agora a gente precisa também ficar atento ali, né? Porque já que uma oferta... Hoje tá muito bom para derrubar. Eu vou soltar isso daí de graça depois. Eu gravei para um bônus, eu vou soltar isso daí que é... Eu chamei de plágio zero. Claro que a gente nunca vai ter plágio zero. Mas o nome é bem agressivo mesmo. E hoje a gente tem uma equipe que fica de olho ali no que tá acontecendo para derrubar rápido. E a gente conseguiu ter um êxito muito bom. Só que o que mata na gente... Saturação de novo, o criativo. O criativo vai pro saco, a métrica vai pro saco, aí beleza, eles falam, os escala fofo, que cara, não, você pode escalar legal ali, você ganha no leilão, mas vai interferir. A sua oferta poderia durar muito mais, ela tá durando menos porque tá muito difícil achar criativo em nível de escala muito forte e rápido, né? E quando acontece isso, é muito complicado. Então a gente desenvolveu um método aqui na Pay, derrubam rapidinho, produto registrado, tudo bonitinho, você manda, a equipe já, né, porque tem o burocrático também, né, mas assim, fica atento, porque às vezes você começou a escalar, e aí você viu que não tá andando, pô, você esquece coisa básica, não registrou, não vai atrás, e sua oferta vai morrer. Então se você viu ali que bateu, pô, eu tava fazendo 10, pô, num dia já fiz 5, pô, peraí, começa a olhar isso aí melhor, agressivo um pouco mais na estrutura de anúncio, vai um pouco mais sem dó, mas fica de olho ali no controle para não extrapolar muito CPA, dá uma olhada nisso, e que é o básico do básico, mas é o básico que funciona. Não, é isso aí, não mudou, isso é a mesma coisa, fica de olho na métrica, fica na métrica principal, não noia com um monte de outra coisa. No começo, olha ali, é o CPA o principal, vai ali no CPA, CPM, CPC, dá uma olhada nisso aqui, se isso aqui já tiver mais ou menos CTR, às vezes nem tanto, que uma imagem às vezes não converte nada, mas CTR vai lá na lua. Então, CPA, CPM, CPC, fica de olho nisso aí. Começa logo cedinho, isso é um negócio, eu começo agora
Antes eu começava meia-noite. Hoje eu começo 5 da manhã. Eu subo minhas estruturas para 5, fico de olho quando dá 7, 8, já tô ali minerando e pondo grana. É isso daí que eu faço pra... Tipo assim, não tem segredo, porque a oferta é o segredo. Você tem que ter... Aprender o caminho e só replicar. Aprender o caminho e replicar. E buscar outros nichos ali, testar um pouco, dar uma fugiu a palavra, uma ousada, dá uma ousada, assim, de vez em quando. Importante você estar com caixa, estar com segurança, não fazer loucura, mas tem que ir. O segredo é aí. Então, em resumo, pegar o caminho, dar uma olhada, ter um pouco de coragem, subir um pouco mais de estrutura, ou às vezes buscar um pouco mais de conhecimento, né? Conversar com alguma pessoa que escala, falar, vai lá e manda. Fala, e aí, como é que você tá? Eu já ajudei tanta gente no Instagram, assim, de, pô, e aí, como é que tem uma estrutura aí pra eu testar? Tem. Isso aqui, faz aqui, ó, 1, 3, 1, passa lá, testa, sobe lá. E eu, porra, pegou tração, deu bom produto, precisava de um ajuste ali na minha campanha, não tava rolando. É isso, é testar. Boa. Testar basicamente é o teste. Sempre manda. Perfeito. Sempre. Agora a gente vai aqui pro nosso jogo rápido bate-bola. Eu vou falar uma palavra, você fala o que passa na tua cabeça, rápido assim, mais relacionado ao marketing digital aí, né? Tá bom. Uma coisa relacionada. Vamos lá. Eu vou falar uma palavra e você fala o que passa na cabeça. Pode ser uma frase, pode ser uma palavra, pode ser o que pensa. Fracasso. Faz parte. Na minha vida, fracassei muito. Muito. Inclusive, eu tive o ciclo do fracasso. É aprendizagem no final das contas. No final das contas, tira o que tem de bom ali. Era pra ser em uma frase, né? Mas eu não consigo. Eu preciso melhorar isso, mas é porque eu sempre busco trazer um valor. E até no fracasso, a gente consegue crescer desde que a gente não entre no ciclo do fracasso, que é a gente continuar agindo, e isso acontece, hein? Aconteceu comigo muitas vezes, continuar agindo com a mesma cabeça que te levou àquele fracasso. Então, se você tem que ser outra pessoa, mesmo, porque senão você vai ficar nele. Então, o fracasso faz parte, mas precisa aprender com ele. Boa. Sucesso. Sucesso para quem batalha é inevitável. Se você fizer por onde, você vai chegar no sucesso ali, e tem um piloto automático de sucesso, é só ativar que dá bom. Top. Um ídolo do digital, alguém que você... Conrado Adolfo. Legal. Pra mim, foi um cara que... Eu não sei se ele tem cursos atualmente, acho que não mais, não, né? Ele trabalha... Digital. Não, hoje ele trabalha... mentorias Só as mentorias. Ele trabalha muito com o público empreendedores... prestadores de serviço, negócios físicos também. Muito. Ele tá escalando bem dentro dessa. Mas pra mim é um cara que eu nunca vou esquecer, porque não só do meu começo, mas da minha base toda de construção, do meu mindset digital, né? Muita gente acha meio banalizado essas coisas, mas, porra, esse cara me deu ali, e é um cara que eu tenho eu não costumo idolatrar muita gente, mas esse é um cara que eu tenho um carinho especial de muitos anos, e reconheço nele um cara muito acima da média. Legal. Muito acima da média. Um mito do digital, alguma coisa que alguém fala que é verdade, que não é, ou o contrário? O mito do digital é que... Falam que é verdade e você viu que não é. Então, bem assim, ou o contrário, né? Que falaram que é mentira e você falou, não, isso existe. O mito do digital. Depois dos 30, ninguém consegue fazer sucesso no digital. Ou fazer 1 milhão, que todo mundo quer. Mentira, fiz 1 milhão com 37, depois de quebrar algumas vezes, perder o apartamento e tá duro. Na verdade, assim, eu tenho 42 hoje. E lógico que eu fiz depois dos 30. Até porque antes dos 30 nem existia internet praticamente. Só os nossos pais e avós que compravam um imóvel que era mais fácil que não ter era imóvel. Na internet. Não era na internet e era mais fácil ter 1 milhão, por exemplo. Então assim, é meio... A galera nova até se vangloria, né? Não, sei o que, eu fiz com 20 anos, eu já sou milionário. Pô, legal, tenta fazer isso com 20 anos na nossa época, galera. Outra parada. Outra pegada. Vamos lá. Um sonho. Eu tenho um sonho. Boa pergunta. Se for pro lado assim, eu tenho o sonho de morar com a minha família na Europa, de ficar por lá. Eu tenho essa, legal. Tenho essa por quê? vontade. Por segurança ou porque você gosta? Segurança, e gosto também, viajar bastante, eu gosto. Lá, eu gosto porque lá... Da onde você gosta lá? Eu gosto do leste europeu. Esse é um problema que eu tenho, eu gosto muito do leste europeu. Ah, meu amigo, Lituânia, Estônia, eu gosto daquela região ali, estão me olhando aqui com a cara assim, eu sei porque... Não, eu tinha um sonho de conhecer Auschwitz, né? Eu fui pra Polônia, e esse negócio...
Vamos terminar e depois eu falo do sonho, que isso é uma coisa que eu gosto de abordar. Tem o lado negativo do sonho e tem o lado positivo do sonho. Porque as pessoas sonham muito, mas não realizam nada. Eu gosto de sonhar. Então, se você me perguntou, você me pegou até de surpresa. Porque hoje eu fui pai agora, né? E então eu penso, o meu sonho, se for parar para pensar num sonho macro, é deixar a minha filha numa boa condição, onde ela cresça com valores legais, com conforto, que tenha melhores escolas. Então eu penso muito nisso da Europa, mas pela segurança e para minha filha ter um contato com... mas você quer que a tua filha tenha contato com inglês? Por que não vai para os Estados Unidos? Eu não sei. Eu gosto da Europa, é uma região ali do leste europeu, acho segura, eu gosto da Polônia também. E para minha filha ter uma condição, a condição que eu não tive, eu vim de família pobre. Então eu gosto disso pô, um sonho macro é deixar uma condição boa para minha filha. E eu sou um cara também muito eu tenho essa questão da doação, eu não divulgo isso em lugar nenhum, mas eu, desde as minhas épocas de mais quebrado, sempre ajudei ONG de câncer, ONG de bicho, eu sempre fui um cara muito apegado a isso. Então eu tenho um sonho também grande de ajudar no Nordeste construir uma ONG forte, onde eu possa... Na verdade, eu queria pagar a veterinária para uma moça que luta tanto pelos bichos no interior do Ceará. Então, assim, eu tenho grandes sonhos que eu sei que eu vou conseguir conquistar e dar um passo. Mas, assim, um sonho. Pô, morar na Europa, conseguir tocar toda a minha operação, conseguir ajudar bastante no Brasil também. Mas é esse, é um sonho grande aí. Legal. Um medo. Medo. Ter colocado minha filha num mundo tão complicado. Eu não fico bem com isso. Se você perguntar, eu tipo assim, você sabe, se olhar aquilo, você fala, meu Deus, mas você tá vendo tanta coisa complicada, né, na internet. Então o meu medo hoje é mais ligado ao meu lado pai. Por isso até que minhas preocupações são meio ligadas a ela. E a gente não sabe, não prevê o futuro, né? A gente sempre espera ter filhos maravilhosos e tal. Como é minha primeira, eu já não esperava mais ser pai. E acontecer foi maravilhoso. Eu tenho esse medo de a minha filha... Eu não sei que mundo a minha filha vai encontrar. Esse é um medo. Por isso que eu acho que o meu instinto vai fazendo com que eu entende? Tipo, legal. É esse medo. E se faturasse 1 milhão em um dia, o que você faria? Pô, reinvestiria tudo. Eu sou meio maluco. Reinvestiria tudinho. Pô, se eu faturei 1 milhão no dia, tô resolvido. Nunca mais minha filha vai ter problema. Boleto não vai... Minha filha não vai se preocupar com boleto nunca mais. Isso aí. Sim, se eu faturasse num dia 1 milhão... Uma boa pergunta, quanto foi o máximo que eu faturei num dia? Olha, eu vou falar líquido. Eu acho que eu ganhei 200 mil num dia. Foi com influencer também. Foi o meu maior faturamento líquido. Eu nunca consegui escalar assim tão grande num dia, né? Eu vejo os caras e eu falo, uau! Mas é tudo uma construção, né? Sim, quem sabe no próximo, vambora. Isso aí. Tamo aí pra isso. Aí. Mas eu reinvisto. E cara, brigadão aí por todo o conhecimento que você trouxe pra gente demais. aí. Com certeza a audiência gostou aí. Você gostou, cara. Feliz. E você acha que alguém pode gostar desse conteúdo também, compartilha isso, porque é interessante pra pessoa que vai receber essa informação, pra gente que também tá sendo compartilhado, obviamente. E muito obrigado por sua audiência, mas eu vou deixar aqui um último para ele falar do livro dele também, que a gente não perguntou aqui do livro dele. Conta um pouquinho do livro, por que você escreveu o livro, o que você pretende fazer de futuro também. Tá. E... Tem mais 1 hora de podcast? Eu gosto de falar. Então, assim, primeiro, brigadão pelo convite, maravilhoso, a experiência tá sendo incrível, né? Desde a Ana com motorista, me pegando em casa, isso tudo foi tão legal, assim, a experiência bacana, né? Começou lá na porta, na verdade, na porta da minha mãe, que eu tô morando em Fortaleza, agora vim visitar minha mãe, né? E aí, beleza, começou tudo legal, então, maravilhoso no hotel, tudo capricho, sabe? Foi muito legal, vocês estão de parabéns e eu agradeço muito por esse carinho, né? E... Agora, falando sobre o livro, eu quero voltar na questão do sonho. Eu tinha o sonho de ir a Auschwitz. E aí eu pensei, é óbvio que lá, o que aconteceu lá foi um marco triste, né, na humanidade e tal. Para quem não sabe, lá foi o maior campo de concentração russo em terras polonesas, né, que eles não gostam de falar o campo de concentração da Polônia, não. Era um campo de concentração russo que fizeram, alemão, feito na Polônia, o russo, tô com a Rússia na cabeça, nessa treta. Então foi o maior campo de concentração alemão feito na Polônia. E aí eu queria conhecer, porque eu sempre gostei de acompanhar a história, de ler, de estudar, né? E um dia eu peguei e falei assim, pô, beleza, mas se eu tenho o sonho de ir pra lá, quero ir, o que me impede? Não era falta de grana, já tinha ali, não tava bombando, mas tava sempre bem ali, né? Eu falei, bom,
vamos começar a realizar esse sonho? Primeiro, como que eu faço para chegar na Polônia? Eu pego para onde? Qual é o país que eu tenho que ir? Então eu comecei, como eu faço hoje com todas as minhas coisas, que é o que eu trabalho no livro. Eu começo a tirar do papel as minhas ideias, eu tirar da cabeça e colocar no papel. Então eu anotei, eu falei, pô, beleza, é ir para Polônia. Quantos dias, quanto eu vou gastar? Precisa de visto? Não precisa de visto, é só o passaporte. Então eu comecei a viver esse sonho já. Quanto custa? Eu não sabia nem quanto custava. Vou pra Polônia, por onde era? Tem voo direto? Não tem? Então, eu costumo muito essa questão do sonho, eu costumo viver ali de já começar a tirar do papel. Por isso que agora, quando você me pergunta, me dá uma trava, porque muitos envolvem minha filha, então é tirar minha filha. Essa é uma coisa que já foge ao meu controle. Por exemplo, minha mulher não quer ir morar fora, por isso que eu não vou tão cedo. Então, eu tenho essa barreira, né? Nessa questão. E aí, eu fico muito assim, já começar a realizar desde já. Quando eu tenho que vender? Quantos dias você que está numa CLT quer, pô, você já tem um passaporte, eu não tenho passaporte, tire o passaporte, é um negócio que custa 300, 400 reais, você faz rapidinho. Então eu já começo a viver esse sonho. E o que eu trabalho no meu livro, que chama Internamente, porque eu tenho muito essa questão de tudo é interno, tudo a gente começa dentro da gente e usando a mente, que para mim é um universo. Eu tenho muito essa questão da mente do todo, de Deus, né? Para mim, eu tenho uma história assim, é difícil eu explicar rapidamente, mas para mim Deus criou tudo, todas as leis. A lei do plantar e colher, todas as leis do universo que vão além das leis ali, já descobertas, leis físicas, as leis do homem, né? Então eu acredito muito nesse poder da troca de energia, de pensamentos. Eu acredito que a mente, o Dr. Truman Flake, ele fez ele fez um desenho da mente diferente do que a mente não é o cérebro. Para ele, a mente é o universo e as leis. Então pode ser um pouquinho meio viagem, mas já vai fazer sentido. Porque o pensamento, por que acontece que uma pessoa tem um pensamento? Às vezes já aconteceu contigo de, porra, tem uma ideia legal, e aí não fez, aí no outro dia aparece alguém fazendo aquilo lá? Legal. Pra mim, nenhum segredo tá bem guardado só dentro da gente, porque o nosso pensamento tá fora, são ondas de pensamento. Então capta, você entra você, porra, pega um fluxo, você acorda, você fala, caraca, uma ideia. Isso é uma ideia de alguém que você pegou ou combinou e a coisa começa a fluir. Então, dentro desse livro, eu não fico só nessa parte mais do pensamento em si, mas da execução, de colocar em prática, de gerar as oportunidades que vão conseguir te levar até o objetivo que você quer. E é aí que eu começo, dentro do livro, a trabalhar a questão, como que você faz isso? Legal, certo, você tem o teu piloto automático do fracasso que eu tinha. Sabe onde que era minha chave principal? Na minha condução da minha equipe. Todas as vezes que eu quebrei, como que eu conduzi do mesmo jeito? A gente entra num piloto automático, não dá atenção pro produto, não trabalha bem um funil, sabe? Não faz recuperação. Então, tudo isso que eu fazia me levou a quebrar. E eu me pegava em pontos fazendo a mesma coisa. Tipo, sem dar um feedback legal para um colaborador, para uma pessoa do time ali. Se você viu, você, puta, mas tá bom, mas hoje eu tô cansado, puta, vou escrever essa mensagem para ele. Então, eu desenvolvi esse que eu chamo de piloto automático do sucesso, que é tomar ações que vão me levar pro sucesso. O sucesso simplesmente é uma repetição. A gente é programado. Então, se você é programado, aquelas coisas que você dizem que a maior dificuldade é pensar, de fato é. Porque a gente passa o dia inteiro no pilotão automático, você acorda do mesmo jeito, escova os dentes com as mesmas mãos, põe as calças com a mesma perna, sempre igual. Nós somos robozinhos. Quando você entende que você foi programado, você vai, se você quiser, você vai entender que você pode reprogramar. Desprograma. E aí dentro do livro eu trabalho essa mudança de paradigmas. Paradigmas é o conjunto de hábitos e duas formas que eu conheço de mudar paradigma. O primeiro, um forte impacto emocional. Eu gosto sempre de dar o exemplo de um amigo meu que tinha câncer. Ele não sabia, ele fumava. Quando ele chegou no médico, o médico falou, olha, se você acender mais um cigarro, você vai reduzir tua vida, é capaz de você morrer daqui um mês. Ele parou de fumar na hora. O mesmo amigo que não conseguia parar de fumar há anos. Por que parou de fumar? Forte impacto emocional, muda paradigma, muda ali uma crença sua na hora. É imediato. Uma batida, Deus o livre, uma pessoa que faleceu, muda. Essa é uma forma. Qual a outra? Repetição. Então, eu trabalho, já que você não quer, e ninguém quer um impacto emocional forte para ter que mudar uma crença que tem, um paradigma, uma certeza ali, um vício, você vai na repetição. Vai dar mais trabalho. Teu corpo vai pedir para não ir.
Academia cheia em janeiro, fevereiro já não tem mais ninguém. O teu corpo perde aquele teu padrão. E para ganhar dinheiro, para você se desenvolver, é internamente. É difícil, dá um trabalho danado, mas depois que você pega a manha, fica muito mais fácil. E eu trabalho isso ao longo das páginas, contando experiências minhas, como que eu consegui romper, usando as leis do universo, que para mim é... Quando você tem uma ideia, você tem um objetivo. Pô, eu quero a Pace, você sabe lá. Você vai... O que eu preciso fazer para isso? Se você não tiver clareza do que você precisa planejar, o que você precisa executar, tem um objetivo lá, tá legal. Qual é a ação que eu tenho que fazer agora? O que eu preciso fazer agora? As pessoas não têm essa clareza. Não é todo mundo que tem. As pessoas, elas vivem a esmo, elas não têm resultado no digital por simples falta de clareza e de atitude. Eles não agem. As pessoas começam, eu quero fazer um produto. Mas será que... Porra... Organiza seus pensamentos. Eu gosto do mapa mental, né? Faço minhas aulas, tem mapa mental. Organiza. Eu tenho lá já. Qual o próximo 1 milhão? Qual o próximo 10 milhões? O que eu preciso fazer? O que eu vou escalar? O que eu tenho que criar de novo? O que eu preciso aumentar de estrutura? O que eu preciso fazer? Eu tenho que ter isso. E as pessoas não têm. No mais básico, elas não têm para sair da CLT. Que é um saco, metrô lotado. Pô, eu uso na minha Copa, eu sofri. Aquilo é uma porcaria. Quem gosta de metrô lotado... É nego em cima de um do outro, aquilo é uma merda. Tem gente que vive aquela vida inteira. Até meu pai praticamente vive essa vida inteira, não liga. Se adaptou com uma porcaria daquela. E tem carro, mas vai de metrô pra economizar. Pelo amor de Deus. Então, assim, a gente se adapta à coisa ruim, à coisa boa, só que passa pela vida sem sequer pensar. E se? E depois vai pra execução. Não fica só sonhando, não. Vai fazer essa porra. Vai fazer dar certo. Quem você precisa conhecer? Quem que você precisa mandar uma mensagem? Pô, hoje você é um cara acessível. Todo mundo sabe que é um cara de resultado. Pô, por que não manda uma mensagem pra ele? Quantos amigos da gente sabem que a gente ganha dinheiro, estão passando necessidade financeira? Uns pedem dinheiro, que eu acho que é uma porcaria. Quantos pedem, pô, o que você tá fazendo? Me ensina aí. Dá pra eu fazer alguma coisa também? É difícil? É como falam? Rola? Eu parei de dar meus cursos de presente, porque as pessoas nem abrem. Você vai olhar lá na métrica de avanço, pô, você mandou pra um amigo seu que te pediu um dinheiro emprestado, o cara nem abriu. Pô, é piloto automático, não quer saber. Quer o caminho mais fácil pra tudo. Eu sou extremamente contra isso. Eu falo... A gente torna fácil. Ganhar dinheiro enquanto dorme, a gente ganha. É normal pra gente. Mas não é a coisa mais fácil do mundo pra quem nunca fez. Só que depois de um tempo, vai pegar manha. Vai aprender clareza, execução, mete as caras, entenda que você está sendo programado para ter um resultado horrível, porque 95% da população vive mal, ou vive muito aquém do que poderia, por simples falta de clareza e de atitude. E o meu livro gosta de trabalhar isso, te dar clareza, te dar ferramentas para você crescer, para você evoluir dentro do que você quer, do teu objetivo. Se é 1 milhão, 10 milhões, não importa, se é só ter uma vida melhor com a tua família, não importa qual é o teu objetivo. Você vai precisar de clareza e execução, né? É agir melhor, é trabalhar. Então, basicamente é isso. O insight final que eu quero deixar é que você foi programado para ter resultados ruins, para não fazer nada, para seguir, para ficar no Instagram sem ver nada que acrescente. Você está sendo programado para isso, para ficar no TikTok vendo dancinha, vendo... Cara, numa boa, isso é uma porcaria. Você tem que... dopamina pura, isso não serve para nada. Você tem que usar o teu tempo para viver os seus sonhos de verdade mesmo, para dar orgulho para as pessoas. Então, cuidado, porque tudo é programado para você viver aí. Se tá ruim, normal. Você que tá fazendo isso aí. Só que dá para mudar, desde que você queira, tenha clareza, saiba quem você vai acionar, manda uma mensagem, fala, pô, e aí você tem uma dúvida? Tem gente que não sabe nem o que quer, você quer o quê? Até quem tem resultado, às vezes, fica perdido, não sabe o que quer, ou fica... Muita gente tem resultado por não ter essa clareza, às vezes, de onde quer chegar, onde pode chegar. Onde pode é difícil a gente saber, né? Mas onde quer chegar, fica um pouco... Às vezes você quer uma coisa muito menor do que você realmente pode, você não sabe disso, você vai descobrir no caminho. Mas é o meu caso, um exemplo, né? Eu nunca imaginava que ia chegar onde eu cheguei e tô aí. Mas você é um cara de ação. Mas faltou, às vezes, muita gente ouvir que teve um resultado e acaba ficando sem noção da vida, sem razão de viver, sem falar assim, pra onde que eu vou agora? Não sei, não preciso mais nada, aqui que eu tô. E aí é o momento de você replanejar, repensar, olhar, pô, posso ir agora mais longe, eu posso seguir e vambora.
Ou ajudar mais pessoas. Ou ajudar mais pessoas. Ou viver Que é uma melhor. baita motivação de vida de você continuar. E, cara, Não eu é? posso, beleza, eu posso não precisar mais grana, mas eu posso ajudar outras pessoas com tudo que eu ganhei. Tem gente que vende isso na internet de uma forma bem fake, mas tem gente que faz isso também na internet, mostra e é de fato uma pessoa íntegra ali naquilo que ela faz. E é um puta propósito. É clareza, sabe? Pensa, eu gosto muito de viajar, amo viajar. Às vezes eu gosto de pegar o carro e sair, eu atravesso do sul ao nordeste numa boa, passo os dias viajando. Clareza, o que te faz feliz? Para encerrar, eu quero contar uma lista de uma coisa, de aconteceu comigo. E uma vez, eu tava muito infeliz. Tava sem grana, quebrado, com problema de saúde, com uma série de problemas comigo, me achando feio, me sentindo mal. Sabe o que eu fiz? Eu peguei uma lista e fiz uma lista de 10 coisas que eu gostaria de mudar. Que às vezes tem até uma frase legal, a fonte da felicidade está dentro da infelicidade. Ou seja, se você souber o que te faz infeliz, tá muito mais fácil você resolver para ficar feliz, né? E aí eu fiz uma lista de coisas que eu não gostava. Ônibus eu não gostava, não sei o que, botei do lado, né? No treinamento, no meu livro, a gente chama da Carta da Vida Perfeita, que o Bob Proctor também trabalhava. Você põe uma vida porcaria que você tá tendo, às vezes é uma porcaria só em uma área, não tem problema, faz ali, se quer mudar, faz. Eu fiz uma lista de 10 coisas que eu odiava. E aí, do lado, eu fiz uma lista do que resolveria. Olha como é simples. Eu coloquei do lado, por exemplo, eu não gostava não estava contente com a minha aparência, eu estava muito gordo, 100 e poucos quilos. Emagrecer. Aí, não estava contente com o meu dinheiro, com a minha equipe, com a minha não a equipe, com a minha forma de conduzir. Coloquei tudo, assim. Eu não estava contente nem com o carro que eu dirigia, não estava contente com nada. Normal. Só que vivia, ok, ficava. E eu coloquei a lista do lado das 10 coisas que resolveriam aquele problema, e eu fiz uma terceira lista de quem era a responsabilidade daquilo que estava do lado. Aí eu coloquei. Eu tinha do lado, tinha 8, só eu, Douglas. Ganhar mais, Douglas. Conduzir melhor a equipe, Douglas. Emagrecer, Douglas. Cuidar da saúde, eu tinha problema de coluna e eu precisava emagrecer para tirar um pouco do impacto também, Douglas. Tudo Douglas. Aí tinha uma que era problema na família. Eu tava com briga, eu não gosto muito de me envolver. E, tipo, tava assim, meio, sabe, um clima meio ruim. Minha mãe, meu pai lá, eu nem lembro se era eles, de fato, mas exemplificando, eu tinha um probleminha lá. Eu tenho nada a ver com isso. Mas, se eu posso, às vezes, parcial. Se eu posso dar um conselho, conversar, né? Então, eu fui anotando de quem era a responsabilidade, se era minha, ou se era dividida, ou se não tinha. Aquilo que você não pode mudar, esqueça. Há problema no mundo, isso me dói também, mas esquece, você não vai resolver. Agora, aquilo que tá dentro, eu comecei a trabalhar e eu, de fato, resolvi. Boa. Resolvi tudo que tava ali eu resolvi. Até o probleminha de família que tinha, e aquele outro que eu nem lembro mais o que era uma coisa que no final das contas não competia a mim, então, resolve, né? Vai lá e resolve. Isso aí. Cara, eu gostei. Isso tem no livro também? Tem no livro. Cara, eu conheço alguns que precisam desse livro aí. Vou recomendar. Pô, que top. Que legal. Cara, onde que a pessoa consegue comprar esse livro? Estou agora, eu não estou... Vai no meu Instagram, que eu não fiz a pré-venda ainda, não liberei, só trouxe para algumas pessoas queridas, alguns amigos. E vai no meu Instagram quando sair o podcast. Obrigado pelo presente, eu ganhei um. Ganhou um. Eu trouxe aqui do Léo. E assim, como eu digo, é para você avançar dentro do que você quer. Legal. Ou se você ainda tá em dúvida, tá meio... Leia, dá uma chance para essa leitura e se entregue ali aos exercícios, a pensar. O problema do mundo é falta de pensar. A gente vive em automático e não pensa. É justamente esse ponto. Então, vai no meu Instagram, @DouglasInácioDI, ou na descrição, não sei se pode deixar depois o link. Eu vou liberar depois a pré-venda, tem algumas unidades e eu tenho certeza que esse livro vai ajudar muita gente. Legal. É porque foi uma mescla. Fala até do digital lá, de como escalar. Eu brinco, o digital hoje tá resolvido, né? Porque é muito simples. Sim. Mas a gente busca coisas mais profundas, que é entender e avançar. Legal. E não parar. Legal, parabéns. Muito Obrigado. Muito bom. Esse livro pode ajudar muito você a conseguir entender o seu caminho, né? Entender para onde você deve ir. Muito legal. Cara, brigadão aí por todo o conhecimento que você passou. Muito bom conteúdo, bastante coisa interessante pra galera aí que tá começando, a galera que já tá intermediária no digital e que precisa daquele toque de pra onde ir. Muito legal. E, cara,
Vamos continuar aqui agora a nossa experiência, né? E eu vou deixar um show de tempinho bola. final para você agradecer também a audiência e para você Show. deixar à vontade. Pessoal, eu, assim, agradeço a cada um que assistiu. É difícil alguém que chega até o final, né? Se você chegou, deixa um comentário, fala, pô, cheguei aqui. E agradecer todo mundo da Pay também. Agradecer as pessoas do meu time que estão comigo todo dia, aquela galera ali que batalha, minha mulher, minha filha que tá aqui, minha família. Eu gosto de agradecer a todo mundo ninguém chega muito longe sozinho. Então, sempre tem uma galera bacana por trás. E assim como cada uma pessoa que às vezes compartilha um insight, tal, essas pessoas eu tenho também muita gratidão. E esse cara aqui que eu, porra, admiro já há bastante tempo, não gosto muito de encher o saco. Então, sabe, é um cara super de resultado, mas super acessível também. E isso é uma felicidade poder ter contato com pessoas tão bacanas. Obrigado pelo convite. Parabéns pela puta empresa que você tem e vamos pra cima, vamos voar. Beleza, obrigado Vamos você pela parceria, obrigado por parceria prazer. com a Perfect Pay e aqui para entregar o conteúdo. Vamos pra cima agora, aqui. buscar minha esmeraldina que eu quero ir Isso pra aí, Dubai. Vai me aguentar em Dubai, falando pra caramba. Não quero saber. Bora, é isso aí. Valeu, gente. Obrigadão. Valeu, Tchau, brigadão, tchau. gente, e até o próximo Perfect Cast. Espero lá, hein? Bora.